Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, os guri? Hoje voltamos com essa daqui das antigas, fi. É sobrinha que quando eu fiz eu não botei muita fé, mas quando tem mulher batendo no protagonista vocês gostam, né? É impossível, irmão. É só colocar o garoto sofrendo na thumbnail que vocês clicam. Isso aí diz muito sobre quem acompanha esse canal, mas não diz nada sobre mim. Eu sou um garoto inocente. E estamos de volta com a chefinha, fi. Então, sem mais enrolação, vamos dar-lhe. Na primeira imagem tem um carro batido e alguém pergunta se ele deveria ou não salvar a chefe dele. Ele tá fazendo uma massagem cardíaca ali, porém ele não sabe se realmente quer que ela volte à vida. Isso porque essa vaga bonita fez ele trabalhar no 996. Basicamente, tu trabalha das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias da semana. Rapaz, aí o 6 por 1 do Brasil ficou até bom agora. E é por isso que, vendo ela morrer, ele se pergunta se o que aconteceu com ela não é só acúmulo de karma. Ele começa a erguer ela, porém se perguntando se ao menos ajudar ela ali, ele ia acumular um pouco de boas virtudes. Ele vai de encontro aos lábios doces, quando de repente uma luz dourada vem dos céus e entra na barriga da mulher. O protagonista tá reclamando que se ela morrer, ele não sabe quem que ele vai cobrar pra pagar os direitos de trabalhador. Mas ao mesmo tempo, o danado fala que nunca imaginou que os lábios dela eram tão macios e doces. Só que aí que ela abre os olhos. O trouxa tá todo corado enquanto ela pergunta se ele tá querendo morrer. Uma mensagem do sistema aparece falando que com sucesso ele conseguiu dar um susto na Imperatriz. Ele recebeu a habilidade da aparência divina e uma espécie de escudo dourado com 31 usos. O trouxa não sabe de onde veio essa voz do sistema enquanto tem uma coxa se aproximando. Eu achei que ele ia tomar uma joelhada, mas na verdade ele tá sendo torturado de um jeito muito cruel. Rapaz, ela já mandou no jiu-jitsu e tacou ele no chão. Essa chefe é perigosa. E ela fala que ele vai ter que enfrentar a punição divina. O protagonista, porém, tá confuso e pergunta o que tá acontecendo. Ele tenta explicar pra ela que ela acabou de desmaiar porque bateu a cabeça, então o que ela pensa que tá fazendo? É aí que a Lin acha estranho que ela não tá conseguindo usar a verdadeira energia dela. Sendo esmagado de uma forma cruel, nosso garoto fala que é melhor ela ir pro hospital, até porque a ambulância não vai chegar tão rápido. Ele ainda tinha que voltar pro trabalho, mas era bom ela pagar um extra por isso que ele fez. Porém, a Lin tá olhando pra mão dela confusa sem saber onde ela tava. E o porquê parecia que toda a energia dela tinha desaparecido. Um tempo então se passa, a gente tá na casa do protagonista. Ele tava chegando de um dia cansativo do trabalho e tava louco pra relaxar. Assim que ele entra, ele encontra um amigo gordinho no habitat natural e pergunta se sobrou alguma comida. Porém, o amigo só pergunta se ele foi drenado pelaquela chefe malvada. Porém, de repente, o amigo dele parece tomar um susto e deixar a lata cair no chão. O protagonista, confuso, pergunta qual é o problema. A chefe tinha entrado na casa e pergunta se essa gaiola é o que ele chama de apartamento. Nosso garoto quer saber o que ela tá fazendo ali, enquanto o gordinho fala que pra trazer menina tem que avisar. Porém, a chefe só tá meio confusa e fala que se ele não tomar cuidado vai sofrer a punição divina. O amigo tá todo confuso, quando de repente ela agarra a mão dele e fala pra vir junto por um momento. Vendo que ela tá toda cheia de sangue com as roupas rasgadas, o amigo pensa que eles estão fazendo uma certa diversão proibida. Realmente, o maldito Lu e o Wei sabia se divertir. Do lado de fora, nosso garoto fala pra ela que por mais que ele seja subordinado, ela não pode ficar acabando com o tempo de descanso que ele tem. Porém, a Lin só diz que pelo que ele falou, ele parece ser um discípulo dela. Ele explica que ela é uma imperatriz do submundo que cultivou por mais de 3.000 anos para chegar ao reino dos humanos e deuses. É por isso que ela quer saber aonde eles estão e por que ela não consegue usar a energia inata. O Youwei tá confuso se perguntando se essa maluca tá lendo muita novel. Porém, pelo visto ele não é normal também não, e fala que desde a aparição da Terra ele já ouviu falar que existiram alguns cultivadores. Porém, isso é extremamente raro, e eles dois, até onde ele sabe, são pessoas normais. Porém, rapaz, ela vem com a mão no pescoço. Ele fala pra ela se acalmar, não tem por que partir pro contato físico. Ela se aproxima e fala que ele não parece emitir a aura da aliança da justiça. Nosso garoto se distancia de novo dessa maluca. Porém, logo ali atrás das árvores tinha 3 caras nada suspeito perguntando se aquela pessoa era certa. Um deles fala que eles têm que garantir que isso pareça um assalto. Porém, a Lin fala que notou que tem alguém escutando essa conversa e eles merecem a punição divina. Os 3 produtivos da sociedade aparecem, falando que não esperavam que iam ser descobertos assim tão fácil. Assim que o nosso garoto vê uma energia na mão do cara, se pergunta por que tem uns cultivadores querendo acabar com ele. O cara fala que é uma pena, porém o jovem viu coisas que não deveria. E se lança na direção dele, mandando ir pro inferno. Porém, aí que aquele escudo dourado que ele havia recebido se ativa. Os trouxa atacado na árvore e se pergunta como isso é possível. O sistema aparece de novo, falando que por ele ter causado dano, vai receber alguns packs de cultivação de novato. O Youwei tá todo confuso com essas vozes na cabeça. E aí que a Lin fala que vai ter que ensinar pro discípulo dela que nunca pode deixar um inimigo sair vivo. Ela ia sumir com essas formigas. Ela joga a perna pra cima e esse quadro podia ser só um pouquinho mais longo. Que isso, cara, pelo amor de Deus. Rapaz, eu não sei se o cara sumiu ou se ela desintegrou ele. Porém, ela diz que força física às vezes é o suficiente.
Enquanto isso, Youwei percebe que realmente recebeu o sisteminha. Além do que, parece envolver essa mulher estranha na frente dele, que ele tem certeza que não é a senhorita Lin. Já de volta em casa, o amigo decidiu deixar o apartamento só pra ele essa noite. Ele ia dormir no internet café, mas era bom nosso garoto fazer pouco barulho pra não tomar bronca. O amigo diz que não acredita que ele trouxe essa mulher e nosso rapaz tá pensando a mesma coisa. Ele então fala pra ela entrar e achar um lugar confortável. Ele só pede desculpas porque a casa tava uma bagunça. Ela se senta falando que não se importa com coisas triviais por mais que os discípulos dela tentem ser estritos. O Youwei vai na geladeira e pergunta que negócio é esse de imperatriz que atravessou pelo mundo. Se isso realmente fosse uma possessão, o que aconteceu com o corpo da Lin Miaoke, que era chefe dele? Ela explica que estava no meio de uma tribulação para evoluir quando se meteu numa batalha contra a Aliança dos Justos. De repente, no meio do confronto, ela surgiu nesse lugar do nada sem nenhum poder. O Youwei fala que pelo visto ela tá toda hora citando essa aliança e pergunta se por acaso eles eram inimigos. A Imperatriz responde que esses caras são um bando de hipócrita que finge ser justo, porém são completamente nojentos. E já que eles estão querendo lutar com ela, estão merecendo ser transformado em um rio de sangue. Nosso rapaz tá na geladeira pensando que essa maluca parece mais uma terrorista. Ele então dá uma água pra ela beber, mano, quem que compra água enlatada? Só chinês maluco mesmo. Ele então fala para ela dar uma olhada em como esse mundo funciona. Ele explica que no mundo dele tem coisas como mágica e tecnologia extremamente avançada. A chefe fica assistindo as Lori fazendo magia. Ela parece impressionada com o poder quando o nosso garoto mostra umas naves explodindo o planeta. Ele fala que é melhor ela tomar cuidado porque tem gente nesse mundo que acabaria com ela e todo o planeta com um movimento do dedo. A coitada vendo as imagens pergunta se realmente isso é possível. Ele fala que sim, ela precisa saber que cultivação pessoal não vai aguentar contra essas forças. É por isso que ela nunca deveria machucar ninguém, senão as consequências poderiam ser muito sérias. Ela de repente se levanta e fala que a energia no mundo dele parece muito escassa. Coloca a mão na testa dele e fala que a aptidão que o garoto tem é uma das melhores que ela já encontrou. O Youwei já sabe que deve ser coisa daquele sistema. E ela explica que se fosse no mundo dela, em 300 anos ele chegaria a um reino extremamente alto. De repente o celular dele toca. Ele vai para atender enquanto pensa que tudo que quer na vida é ser um trabalhador comum e ganhar um pouco de dinheiro. Pelo visto é um dos caras do trabalho dele falando que se os bugs não tiverem consertados ainda à noite é bom ele nem aparecer amanhã. Nosso rapaz com raiva fala que ele não é inteligência artificial para não precisar de descanso. E até a Lin fala que trabalhar tão tarde assim não é diferente de escravidão. No mundo dela, uma vez um cara que consertava as pontes fez algo parecido, então ela cortou ele em pedaços. O Youwei tá confuso por que ela citou isso de uma forma tão natural. Então ela fala que por algo simples como isso foi chamada de assassino que não faz sentido algum. Se vira sorrindo e fala que tanto faz também porque aqueles idiotas não conseguem derrotar ela. Nosso rapaz fica pensando que ela não parece ser uma pessoa tão ruim. E diz que ela ao menos é uma guerreira distópica. Uma pessoa que meio que luta pelo correto, mas sendo meio maluca, né? Ele então pergunta se o celular dela ainda tá funcionando porque aquilo é essencial pro dia a dia. Ela vai no bolso e questiona se isso é tão importante, até porque ela não tá sentindo nada de mágico ali. Ela entrega perguntando se é isso. Nosso garoto fala que esse celular caro realmente é bom, depois do acidente de carro ainda tava intacto. Ele então agarra o punho dela, falando que agora vai ensinar como se usa. Pega a digitalzinha e coloca na tela. E diz que é assim que se desbloqueia um celular. Porém, essa louca tá courada, falando que esse discípulo é um pervertido que tem que ser punido. Cena seguinte, tá chegando um delivery pro nosso rapaz. E a chefe pergunta por que tem tantos cheiros apimentados no ar. Eita, ele vai servir a comida, já imagina as caribucas que ela vai fazer, né, rapaz? Ele fala pra ela comer uma carne com ele e ela fica ali observando curiosa. Coloca na boca e ok, toma um susto. Até que assim, né, foi bem menos perigoso do que eu imaginava. Ela comenta que essa carne parece um sopro de dragão. Pergunta se o pessoal realmente come algo assim, ele questiona se isso não acontece na terra dela. Ela diz que lá eles usam sim temperos, porém nada tão apimentado quanto isso. Nosso rapaz sorri e diz que é impressionante o quão diferente é cada civilização. Ele pega o que agora pelo visto é uma coca e fala que por mais que pareça veneno, vai ajudar com o gosto e é bem gostoso. Ele dá um gole pra provar que não é veneno e na sequência ela bebe também. Porém ela parece não gostar. Se inclina pra trás, falando que deu uma sensação estranha na boca e um formigamento na barriga. Nosso garoto fala pra ela tomar cuidado, porque se tomar tudo de uma vez vai arrotar. E pelo visto ela arrotou ali, não entendo chinês, né, pra ler ali, mas imagino que seja isso. Ela fala que tem um gosto amargo e doce ao mesmo tempo, que era muito bom. E já imagina os discípulos falando para tomar cuidado com o veneno. Porém ela responde pra eles não terem medo que esse veneno só vai ajudar a temperar o corpo dela. Temperar aqui no caso, né, de ficar mais forte, e os discípulos tá tudo feliz. Já vi que não bate bem da cabeça e nosso rapaz pergunta se realmente é tão bom assim. Ela explica que só tava se lembrando de algumas boas histórias da seita. Nisso ele tava tirando a comida já que ela não consegue lidar quando de repente ela segura o braço dele. E fala que ele não precisa se preocupar que ela vai desenvolver a tolerância. Porém, o Youwei fala para ela ser cuidadosa, até porque os venenos podem acumular. Porém, animada, ela fala que uma imperatriz não pode ter medo de algo tão simples assim.
Ela vai pra dar mais uma mordida e na cena seguinte tá falando que não é tão apimentado não. Um tempo depois, ela tá ali de um jeito peculiar, falando que qual que é a bebida favorita. Enquanto nosso garoto ao lado tá falando pra ela parar de ser teimosa. É aí que o celular dele toca de novo e ele vai pra atender. Obviamente era mais um esculacho do chefe perguntando o porquê ele não tinha ido consertar os bugs. E avisando que se amanhã de manhã não tiver arrumado, é bom ele nunca mais voltar nesse lugar. Porém, o Yo-Wei tá confiante até porque esse cara obedece a senhorita Lin. Ele olha pro lado e vê ela ali. Obviamente, por mais que a alma não fosse a mesma, o corpo era. A cena então muda pro dia seguinte. Nosso garoto tá igual um cachorro explicando como tudo funciona no mundo. E ela responde que já entendeu que o elevador é uma espécie de escada que sobe sozinha. Nosso garoto elogia e fala que é bom ela se lembrar que todo mundo vai chamar ela de Chefe Lin. Ela fala que já entendeu e não precisa se preocupar. Porém, assim que a porta abre, um loirinho vem pra dar beijinho falando que a Xiao Kiki é muito malvada. Ele se aproxima e diz que ficou sabendo do acidente, mas é bom ver que ela tá tão bem. E fala pra ela aproveitar o café da manhã especial que ele tinha feito pra ela. Nessa hora, ela se vira pro nosso rapaz e pergunta quem é essa pessoa. Ele fala que é um cara chamado Gu Xiaonan, que era o antigo pretendente dela. Ele é filho do dono do prédio e todo mundo considera ele um trouxa. Porém, nisso, o loiro se vira pro Yo-Wei e fala que da próxima vez é bom ele deixar ela sozinha no elevador. Um fedido como ele não podia ficar próximo dela. Porém, ele é completamente ignorado, com o nosso rapaz falando que é bom eles irem logo pro escritório. É aí que o gordinho vem correndo, falando que é bom que a chefe finalmente chegou. Avisando que é bom ela demitir o Yo-Wei porque ontem ele não terminou o trabalho e só ficou falando mal dela. Porém, o Yo-Wei vai no ouvido da chefe e fala que foi esse cara que ficou ligando no meio da noite. Nisso, a Lin se vira pro cara e fala que até onde ela sabe, quem tá acabando com a reputação dela é ele. O gordinho sem graça fala que jamais faria algo assim, com certeza o Yo-Wei deve ter mentido pra ela. Porém, ela fala que passou a noite inteira com o Yo-Wei, então sabe muito bem que ele tá mentindo. Rapaz, na hora o gordinho e o loiro tão confusos com essa informação. E nosso garoto percebe que ela jogou gasolina no fogo. Porém, com isso, o sistema detecta que ele chocou algumas pessoas por perto e ele recebe algumas artes marciais. A cena já muda pro escritório da presidente. Ele fala para não se preocupar que passar por esse login não vai ser nada difícil para ele. Assim que ele acessar, ele vai saber exatamente aonde ela mora e com isso ela vai poder ir para casa. Porém, a imperatriz pergunta por que ele tá ajudando tanto. Até onde ela sabe, a antiga dona do corpo não era muito gentil com ele. Nosso garoto fala que é um bom jovem e sempre adora ajudar os outros. Porém, na verdade, ele sabe que se ele comandar a imperatriz, ele vai ser basicamente o imperador. Então diz que para completar vai ser ótimo ver aquele gordão se ferrando. E por último, ele não pode abandonar ela pra morrer considerando o que aconteceu ontem. Ela se lembra que foi atacada e pergunta que negócio é esse de morrer. Porém, o Yo-Wei ignora completamente e fala que a comida que o lourinho trouxe é muito boa. Traz o pratinho e pergunta se ela quer mais um pouco. Porém, ela já se lembra da pimenta de ontem e fala que esse vermelho deve ser muito ardido. Rola pro canto falando que não vai comer isso nem ferrando. Um tempo depois, eles estão saindo da sala. O gordão tá segurando 3 balde perguntando se já não foi punido o suficiente. Porém, ela só responde que ele já tem que estar feliz que pode continuar vivo e se reclamar mais uma vez vai ganhar mais 10 horas no relógio. O Xiaodan então se aproxima e pergunta por que o Yo-Wei tava na sala dela. E fala pra ela tomar cuidado que aquele cara era pobre sem jeito e meio fedido. Porém, a imperatriz dá só uma encarada. O lourinho pede desculpas enquanto se pergunta por que ela tá olhando com essa cara. Nosso rapaz então agradece ele, falando que aquele café da manhã realmente tava uma delícia. Vai andando com a chefe falando que eles têm coisas privadas pra resolver. O loiro obviamente quer saber que coisas são essa. E o Yo-Wei se lembra que ele tem que chocar as pessoas pra ganhar os bônus do sistema. Enquanto o trouxa pensa que o Yo-Wei vai ter que pagar pelo que tá fazendo. A cena então muda pra um bairro luxuoso na mansão de Shanshui. O Yo-Wei elogia a imperatriz que tá sabendo quando tem que usar digital. A porta abre e ela fala que se adaptar ao novo mundo é algo natural pra ela. Ao entrar, o protagonista diz que essa casa é tão luxuosa quanto ele esperava. Ele fala sobre os equipamentos da cozinha e diz que depois vai ensinar ela. Porém, ela se gaba, falando que não precisa já que ela nunca cozinhou na vida. Ele então mostra o banheiro e ela fala que é estranho que faça todas as higienes no mesmo local. Ele explica como usa a privada, mostra o chuveiro e ela fala que vai tomar um banho. Manda ele buscar umas roupas porque tem certeza que a antiga dona do corpo devia ter algumas outras. Porém, assim que nosso garoto abre o guarda-roupa, ele vê as peculiares. E diz que não esperava que a antiga chefe fosse esse fogo todo em casa. Ele então pega umas, ao menos ele não tinha que se preocupar se ia servir ou não, já que era a pessoa certa. Enquanto isso, a imperatriz estava no banho, perguntando se ele já tinha preparado tudo, porque ela estava prestes a pegar um resfriado. A preocupação do Yo-Wei, porém, é como que ele vai ensinar ela a vestir essas roupas modernas. Ele, pelo visto, já entregou e fala pra ela olhar as fotos e não colocar da forma errada. Ainda bem que jogaram um pretinho ali, ela fala pra ele parar de encher o saco. Era só algumas lingeries e ela não é tão burra a esse ponto. Por mais que o design fosse um pouco ruim. A única coisa que ela achava estranha é que esse fiozinho era chamar de roupa.
Enquanto isso, nosso garoto tá na sala assistindo TV. Ele chama ela para assistir um documentário histórico. Iria explicar tudo sobre a evolução humana e sobre a criação das indústrias. Ela se senta perigosíssima ao lado dele, falando que tá curiosa. Porém, um tempinho se passa e ela já tá roncando. Nosso rapaz fica com raiva que a maldita falou que tava interessada, mas não durou 10 minutos. Ele vai colocar um cobertorzinho, porém ela parece sentir algo e manda-lhe um corte. Ao ver que o negócio rasgou, ele fica confuso. Ainda mais considerando que ela ainda tava dormindo. Aos poucos ele aproxima uma folha de papel e ela dá-lhe mais um corte. Ele fica chocado que ela tem um sistema de alerta tão afiado mesmo dormindo. Então decide ir pra longe, já que tava meio perigoso enquanto ela dorme. Ele se senta e começa a dar uma olhada nos itens que recebeu do sistema. Nisso começa a praticar uma das técnicas de punho que havia recebido. O nome de punho celestial do Dao era muito pretensioso. Ele começa a assumir algumas poses de combate e sente como se o corpo dele estivesse ardendo. O peito estava se apertando e o coração parecia que ia explodir. É aí que ela se aproxima e fala que se ele continuar nesse ritmo, eventualmente vai morrer. Ela não sabe o que exatamente ele está fazendo, porém quanto melhor a técnica, mais arriscada ela é. Por mais que ele tivesse talento, a fundação era muito fraca, então isso só estava estressando o corpo dele. Basicamente, ele era fraco pra caramba, o coitado fica desolado. Rapaz, perigosamente ela fala que agora que dormiu um pouquinho, tá cheia de energia. O Youwei ia comentar sobre os ataques dela quando o celular dele toca. Era um dos chefes pedindo ajuda com alguns arquivos de uma empresa. Nosso garoto responde que foi levar a senhorita Lin pra casa e vai voltar pra ajudar. Ele fala pra ela que vai tentar voltar à noite e ela pergunta por que ele só não fica ao lado dela ajudando a resolver as coisas tediosas. Porém, nosso garoto diz que com grande poder tem grande responsabilidade, ele tem que garantir que a empresa não vire uma bagunça. Ele então vai saindo pela porta falando que não tem por que deixar a vida mais difícil quando ela tá boa. Porém, ela fala pra ele ficar paradinho e chegar mais perto. Ele vai perguntar o porquê, porém na hora ela chega mais perto ainda. O Youwei pergunta se isso não é meio inapropriado. Ela dá-lhe um peteleco na testa e fala pra esquecer e ir embora. O coitado fica confuso, ela chama pra depois expulsar. Antes de fechar a porta, porém, ele fala que vai pedir uns deliveries pra ela, é só não assustar as pessoas. Ela fica pensando que agora que não tem mais energia inata, não consegue transmitir a consciência dela. Nosso garoto já trabalhou o dia inteiro e tá na hora de voltar pra casa. O Saitama do escritório chama ele de presidente e fala que ele deveria pagar um jantar pra todo mundo. Nosso garoto pergunta o porquê e que negócio é esse de presidente. O Saitama fala que ele sabe muito bem que ele tá junto com a presidente Lin, e nosso garoto fala pra eles pararem de exagerar. Ele explica pra todo mundo que ela sofreu um acidente de carro e tudo que aconteceu é que ele tava por perto e acabou ajudando ela. Se ele realmente tivesse alguma coisa com ela, ele não estaria ali fazendo hora extra. Ali por perto, o Xiaonan tava escutando tudo. Agora tava explicado por que isso aconteceu. Tudo foi por causa de uma coincidência. Não tinha como um perdedor como ele se aproximar da senhorita Lin. De volta na mansão, a nossa querida presidente tava lá maravilhosa e extremamente perigosa. Quando alguém pergunta por que a luz tá apagada, a imperatriz se vira com raiva e fala que ele vai ter que sofrer as consequências. Porém, nosso garoto só coloca a comida na mesa e pergunta qual é o problema. Ela fica parada por um segundo e já começa a demorar tudo, falando que ele devia ter trazido isso antes. Pouco tempo depois, ela já tá mais tranquila. E diz que essa comida sem pimenta fica meio sem gosto. Ele joga o resto no lixo, falando que realmente é difícil entender ela. Ela então mostra o celular e fala que esse negócio tem algo contra ela. Ela viu ele pedir comida com 2 toques, então por que com ela não funciona? Ele se senta e fala que vai dar uma olhada. Então mostra que tem que escanear o rosto pra fazer um pagamento. Enquanto ela vai igual uma idiota mexendo no celular, ele vai limpando a mesa, falando que é assim que se transfere dinheiro nesse mundo. Quando ele tava limpando a mesa, ele viu umas folhas. Nelas estavam escritos sobre uma técnica de meditação, e ele pergunta se a Lin Miaoke sabia ler esse tipo de coisa. Porém, a imperatriz revela que na verdade foi ela que escreveu isso. Ele fica assustado e ela fala que é óbvio que ainda sabe usar um papel e caneta. A técnica da meditação integrava ao corpo a energia, a essência, a alma. Isso ajudaria ele a se fortalecer o suficiente para poder começar a aprender algumas técnicas. Nosso garoto tá todo corado, ele não imaginava que ela ia se esforçar tanto assim por ele. Ela, porém, dá uma piscadinha e fala que existem algumas condições. Para ele aceitar o método dela, ele tinha que praticar como ela quisesse. Isso porque só talento natural não era suficiente. Ele teria 3 semanas para dominar o primeiro capítulo ou iria sumir, já que ela não mantém o preguiçoso por perto. Agora o danado tá se tremendo. E sem graça pergunta quanto tempo normalmente os discípulos demoram para dominar isso. Ela fala que normalmente são 4 semanas, mas ele é talentoso, então não vai ser um problema. Ele começa a ler umas páginas sobre Dantian, energia e pulso. Circulação do ritmo da energia que retorna à verdadeira natureza. É aquele cultivo, né, rapaziada? Enquanto isso, eu gostaria de um pedacinho dessa coisa que ela tá comendo, que parece muito doce e refrescante, é o que ela disse. Ela tá ali falando que ele precisaria comer primeiro antes de praticar. Porém, o Youwei já tá cuspindo fogo azul, falando que tá sentindo que o corpo dele ficou mais leve. A imperatriz fica impressionada que ele dominou a primeira técnica com algumas respirações.
Até o trouxa tá confuso perguntando se ele realmente masterizou. Rapaz, ela tá um perigo em cima dessa bancada e fala pra ele que conseguir juntar energia já prova que sim. Manda ele respirar mais uma vez e tentar acumular o poder. O menino parece um aspirador puxando toda a energia do ambiente. Até ela ficar assustada perguntando que tipo de monstro é esse. Com isso, por chocar a Imperatriz mais uma vez, ele recebe a habilidade do passo instantâneo. Ele começa a pensar que toda vez que ele assustar ela, as expectativas vão aumentar e cada vez vai ficar mais difícil. Por mais que ela fosse uma boa ovelha, tinha um limite para quanta lã ele poderia retirar. Ou não. Ela pergunta do que ele tá rindo, que fala que não é nada demais. E questiona se ela tem alguma outra instrução, porque ele quer voltar a praticar. Ela diz que sim, que eles estão com um problema muito importante. Ele pergunta o que foi e ela quer saber porque não tem coca nessa casa. O coitado fica meio confuso. Um tempo depois, ele fala que ensinar ela a usar o delivery logo nessa hora é bem perigoso. Porém, ela já tá ali bebendo a coca dela, falando que se sente muito bem. Assim que ele tá saindo, ela fala que tem algo a mais que precisa lembrar. Era bom ele ser mais cuidadoso, porque ela já viu inúmeros prodígios caírem por causa da arrogância. Ele tem que sempre se lembrar que existem montanhas além das montanhas. Porém, no meio da lição de moral, ela do nada começa a soluçar igual uma louca. Ela tampa a boca falando que esse corpo tá estranhamente frágil. Ele então vai indo embora, falando que avisou pra ela não beber tão rápido assim. Ela manda ele sumir dali, senão ela vai acabar com ele. E ele responde que é bom ela saber que se ficar bebendo isso vai ter diabetes e vai se encher de cárie. A Imperatriz pergunta se não é pra beber e ele bate a porta falando que sim, é melhor não beber. Com isso ela relaxa, dizendo que finalmente tem um pouco de paz. Porém, lá de fora ele grita falando pra ela não se esquecer que o número dele é o primeiro na lista. A Imperatriz fica pensando que no mundo passado todo mundo tinha medo dela. Fazia muito tempo que ela não tinha alguém que cuidasse tanto dela assim. O Youwei tá de volta em casa se perguntando onde o irmão foi parar. Ele decide se jogar no sofá, até porque o dia foi cansativo e abre aquele LOLzinho. Ele abre o grupo dos amigos que estão tudo falando sobre conseguir uma pontuação boa. Nosso garoto pede pra jogar, porém do nada todo mundo fala que tá com dor de barriga e estão querendo sair. Pelo visto, o Youwei é daqueles que entra pra afundar o time e é por isso que ninguém quer jogar com o maldito. Porém, um tal de velho maníaco fala que vai estar na cidade logo e pergunta se ele quer ir pra uma refeição amanhã. Nosso garoto aceita e tá todo animado. Ele fica pensando que faz 3 a 4 anos que já joga com o velho maníaco e nunca viu ele pessoalmente. Enquanto isso, em uma sala de vigilância, alguém fala que eles sumiram numa vizinhança esquisita. O careca fala que eles foram lá pra encontrar, porém não tinha nenhum resto dos corpos. E um outro responde pra não se preocupar, que ele já tinha achado uma forma de lidar com aquela criança. Dia seguinte, nosso garoto tá mandando uma mensagem pro amigo falando que tá esperando ele chegar. Enquanto tá pensando nas comidas que pediu. É aí que alguém tá se aproximando. Rapaz, esse aí é o velho maníaco? O que aconteceu? O jogo virou? Agora é as garotas que fingem ser velho? Nosso garoto fala pra senhorita que esse lugar já tá reservado. Ele começa a achar que a garota trabalha pro bar. E fala que realmente o mercado das bebidas tá bem competitivo. Porém, ela então sorri e fala que ela é o velho maníaco. Na hora mostra a conversa dando um susto no nosso rapaz. Ele fica meio sem jeito e pergunta se ela tem certeza, até porque a voz tá muito diferente. A garota explica que falam que ela é muito bobinha e é enganada fácil, e é por isso que na internet ela prefere fingir que é um velho. Ela fala que quem mandou isso foi uma tal de Ling Jie, que é uma irmã dela. Nosso garoto fala que agora faz sentido as vozes de mulher que às vezes ele escutava no microfone do velho maníaco. Ela, meio sem gracinha, pede pra ele parar de chamar ela assim. Fala que o nome dela é Xiaotu e que ela vai viver nessa cidade por um tempinho. Um tempo depois, em um lago, ele pergunta se ela não tem medo dele, até porque veio sozinha. Ela fala que ele tá pensando demais, até porque ela se sente segura já que treina desde criança. E tem certeza que sozinha venceria uns 3 ou 5 caras. Nosso garoto diz que entendeu, ele só não se acostumou com o fato do amigo dele online ser uma garota tão linda. Ela fica meio sem graça, perguntando se ele tá falando dela. E começa a dar uns tapas no muro, falando pra ele não dizer essas coisas sem pensar. Rapaz, porém a menina é forte mesmo e o negócio tá desmoronando. Ela vem correndo pra salvar o garoto. E ele olha pensando que assim não ia ser ruim não. Com isso, ela cai em cima dele. Ai, rapaz, quantas costelas quebrou? 1, 2, 3, 4, 5 costelas do menino. Ela pede desculpas, falando que tem um físico especial com ossos e uma força sobre-humana. Ela nunca imaginou que cair em cima dele ia causar tudo isso. Nosso menino prepara o jutsu ali e fala pra ela se acalmar que ele consegue lidar com isso. Enquanto pensa que foi bom ter praticado essas técnicas, senão ele com certeza teria morrido. Porém, é aí que chega uma mensagem do celular mais bem guardado. E ela fala que o primeiro pedido finalmente chegou. Ela mostra que é de um app chamado Xiaoshang e pergunta se ele já sabe sobre isso. Ele pergunta se não é aquele app que você pode colocar missão para que cultivadores e guerreiros compitam por elas. Depois de completar, você pode receber a recompensa que foi ofertar e acumular pontos de herói. Ela fala que sim, e o grande desejo dela é se tornar a maior heroína de todas. Ela então fala que a missão é sobre acabar com alguém que roubou a mulher de outro cara. Ela mostra o celular e ele fala que um bastardo como esse tem que morrer.
Porém aí que ela pergunta por que o alvo parecia tanto com ele. Rapaz, sem hesitação, ela já quase dá um corte na cabeça. Ele recua e fala para ela se acalmar, dizendo que jamais faria algo assim. Porém, ela ignora e fala que como é a primeira missão, ela não pode falhar, então é bom ele não ficar se esquivando. Vem pra dar uma bicuda, porém ele sai pro lado e pergunta por que ela tá tentando matar o amigo assim. Porém, ela tá motivada e só fala pra ele parar de se esquivar e vira logo os pontos que ela precisa. Mais uma vez ele se esquiva e ela parece achar estranho que ele sempre tá evitando. Nosso garoto tá ali pensando que realmente na vida dele não aparece mulher fácil. Mas já que ela tava querendo as coisas assim, ele não ia pegar leve. Ele usa o passo instantâneo surgindo nas costas dela. E já vem usando o punho do Dao. Rapaz, quase que explodiu a menina. Ela percebe que se ferrou ao tentar matar esse cara. E com isso, ele deixou ela assustada, recebendo a técnica do choque da alma. Essa habilidade deixava o oponente em choque, fazendo ele obedecer o protagonista por um tempo. A Xiaotu então fala que o avô dela sempre falou que na China tem vários dragões escondidos. E ela já percebeu que não tem como vencer ele. Nosso rapaz já vai pra consolar a menina, falando para ela não se preocupar porque ele também treinou desde a infância. E ele só conseguiu vencer porque atacou ela desprevenida. Porém, a garota fala que não acredita nisso, já que a forma que ele tava se esquivando era meio estranha. Ela diz que vai ter que dar uma checada no garoto e ele pergunta que papo é esse. Ela começa a cutucar o corpo dele, falando que se ele pratica desde a infância, devem ter algumas marcas. Ela ergue a camiseta do garoto, falando que é melhor ele não resistir porque não tem opção. Um tempo depois, ela pergunta que negócio é esse ele tá praticando há 3 meses. Ele fala que achou que as habilidades que ele tinha aprendido realmente eram especiais, mas nunca imaginou que fossem tão fortes assim. Obviamente a gente sabe que ele tá praticando por 3 dias, mas ele preferiu não contar isso pra ela. A Xiaotu fala que com tanto talento, ela quer ver o que o avô dela vai achar disso. O Yo então pergunta se tem como ela saber quem tava tentando matar ele. E avisa que ela pode ter certeza que ele é uma pessoa que acredita no verdadeiro amor e nunca seria desleal. Ela fala que não dá pra diretamente ver, porém ela pode tentar marcar um encontro. A cena muda pra uma van parando na rua e uns caras bombardeando descendo. Um com uns brincos dourados pergunta se a irmã conseguiu completar a missão. A Xiaotu fala que sim, ele pode fazer o que quiser com o garoto. Enquanto nosso rapaz tá achando estranho porque nunca viu essas pessoas. O cara parabeniza a Xiaotu falando que ela vai ganhar um review 5 estrelas. Nessa hora, o Yo fala pro cara se ele não cometeu um erro, até porque eles nunca se conheceram. Porém, o cara pergunta se ele já se esqueceu dele depois de usar. Então ordena pra que acabem com ele. Na hora aparece mais uns 2 caras bombados carregando alguma coisa proibida. E o do brinquinho diz que hoje eles vão tirar tudo do rapaz. Os caras falam que ele é bonitinho, então vai ser bom fazer o que quiser com ele. Eu não tô entendendo nada que tá acontecendo, assim como nosso garoto. Porém, ele já percebeu que ou essas pessoas estão agindo de má fé ou eles estão sendo manipulados. Só que essa é a hora perfeita pra usar a técnica que ele acabou de ganhar. Ele então ativa o choque da alma e fala para eles irem atrás de quem mandou essa missão e acabarem com ele. A Xiaotu pergunta se ele vai só deixar o pessoal embora assim, e ele responde que por enquanto é a melhor solução. No caminho de volta pra casa, ela diz que queria passar mais um tempo com ele hoje, mas infelizmente já estavam ligando pra ela e ela tinha que voltar. Nosso garoto fala que já que ela vai passar um tempo na cidade, eles podem se encontrar depois. E com isso ela dá tchau, falando que logo logo eles se veem. Ele fica olhando ela sendo esculachada pela irmã, enquanto se pergunta o que os outros amigos vão achar quando descobrirem que o velho maligno era uma garota. Só que é aí que ele também recebe uma ligação no celular e diz que finalmente ela aprendeu. Ele atende e fala que se ela foi sequestrada é só tossir 2 vezes. Porém, a Imperatriz responde que é muito fácil para ela usar um artefato de comunicação. E resumidamente, ela quer que ele acompanhe ela para comprar umas roupas. Rapaz, quadro seguinte eles já chegaram para comprar. E nosso garoto tá dando dinheiro extra pro taxista pelos problemas que a louca causou. Na hora que ele falou que eles precisariam parar um táxi, ela deu uma bicuda em um deles. E diz que só fez exatamente o que ele falou. Ele então responde que tanto faz e pergunta o porquê tão subitamente ela tá querendo comprar um monte de roupa. Pro que ela diz que não tá afim de ficar usando roupa dos outros pra sempre. Nisso, o lojista pergunta se ele tá ali pra comprar roupas pra namorada. Nosso rapaz sabe que isso são estratégias pra depois cobrar mais no preço. E fala que não, ele só tá ali pra carregar as bolsas dela. Os coadjuvantes da Deep Web já estão logo ao lado falando que era impossível um lixo como esse ser namorado de uma gata dessas. Nisso, a lojista traz um vestido bem leve falando que ela vai gostar disso. Mostra um casaquinho da Gucci falando que esse nunca sai do estilo. Ela pergunta pro nosso garoto o que essa mulher tá falando. E ele explica que cada roupa no mundo dele é adequada para situações diferentes. Ela então diz que entendeu. E pergunta se tem umas roupas de látex apertada. A lojista fica meio sem graça e pergunta o que ela tá falando. Ela confusa olha pro nosso garoto e fala que viu no computador dele que ele sempre fica olhando umas dessa. Nosso rapaz, todo sem graça, tenta explicar pra lojista que na verdade ela quer uma vibe de heroína e algo que pareça bem forte. É por isso que ela comentou de látex e coisa desse tipo.
Porém, a Imperatriz diz que só ia usar isso porque achou que tava na moda, já que ele sempre ficou olhando, mas pelo visto ele não quer que ela experimente. Os trouxa ao lado tá querendo saber qual é a relação do carregador de bolsa e ela, enquanto nosso rapaz pede pra lojista trazer algo mais apropriado. Ela concorda e a Imperatriz vai se vestir. Ela troca de roupa e então volta. A lojista já tá parabenizando, falando que ela tá linda. Rapaz, mas aí a guerreira não tá vestida ainda, né? A menina tá 98% das coxas expostas. Ela diz que isso é similar ao que ela vestia no mundo dela e pergunta o que nosso garoto acha. A vendedora fala que essa é da coleção vintage que eles têm. Ela havia comentado que queria algo mais clássico e pelo visto ficou perfeito. A Imperatriz para no espelho perigosamente e diz que vai comprar isso então. Nisso ela aponta pro nosso rapaz e fala que vai levar algo pra ele também. Ele fica meio confuso com o porquê, mas cena seguinte já foi da água pra H2O, né rapaz? Mudou quase nada. Porém, a Imperatriz, que não para de crescer, fala pro nosso rapaz que ele ficou bem estiloso. Ela então perguntou por que ela quis comprar algo pra ele também, e ela explica que a família Lin mandou uma mensagem que vai ter um banquete em alguns dias. Ela vai fazer o pagamento e diz que achou que seria uma boa oportunidade pra aprender mais sobre esse mundo. E foi por isso que convidou ele pra acompanhar ela até ali. Porém, aí que a vendedora fala que ela não tem saldo suficiente. Nosso rapaz acha confuso, até porque na conta da família Lin era pra ter dinheiro infinito. Ela então diz que tudo bem, ele ia pagar por isso. Ele sabia que ia ter que viver 2 meses economizando, mas ia valer a pena. Só que tinha dado 38 mil e o garoto fica acabado. Um tempo depois, ela tá experimentando alguma outra bebida e fala que é meio sem graça, diferente da Coca. O Yoei fala que deu uma olhada na conta dela e teve uma grande transferência pra uma conta pública. Pra resolver isso, só contar do manager Zeng. Porém, ela fala que ela não tá muito preocupada com esse negócio de dinheiro. Ele explica que é algo bem valioso e que a chance ela realmente não se importa. Ela fala que se ele tá tão preocupado, a partir de agora, ele que vai cuidar do dinheiro dela. Ele fica confuso e questiona o que ele vai fazer pra ganhar o dinheiro dele. É aí que ela diz que todo o dinheiro que ela tiver também vai ser dinheiro dele. Ele já fica todo feliz considerando as riquezas dela. Porém, ele avisa que a partir desse momento, ele ia pertencer a ela e jamais escaparia. Ficou meio corado, né? Ele fala que entendeu, mas tem algumas coisas que precisam ser verificadas. Porém, de repente, ela olha pro lado e fala que essas pessoas desapareceram. Pelo visto, eram mais afiados do que ela imaginava. Ele fala que também sentiu que alguém estava observando eles antes, porém achou que só estava imaginando. Ela responde que ele tem bons instintos e que se quiser pode lidar com isso. Ao mesmo tempo, num beco ali, um careca fala que eles estavam prestes a completar o plano, então por que vai ser cancelado? Um cara de cabelo marrom fala que o garoto tinha que ser eliminado porque viu o acidente de carro da Lin Miaoke. Porém, como na verdade ela tá viva, não tem por que matar ele. O careca tá com raiva e pergunta se eles não vão vingar os 3 irmãos que eles perderam. O cara de óculos ao lado fala que esse assunto vai ser resolvido cedo ou tarde. Um tempo depois da empresa, o gordinho entrega umas folhas falando que a senhorita Lin fez alguns pagamentos. Porém, quando eles recebessem isso de volta, eles teriam o dinheiro. O único porém é que o novo contrato precisava de uma nova assinatura e pergunta se o nosso garoto pode resolver isso. O problema é que quando se trata de números, o garoto não é muito inteligente. E ele se lembra que a Imperatriz falou que agora o dinheiro dela pertence a ele. Tudo que ele queria era que isso fosse verdade, já que ia facilitar a vida dele pelos próximos 10 anos. Ele então fala pro cara entregar os papéis e ele diz que tudo bem. Porém, ele coloca mais uma pilha e mais um monte de pilha, explicando que esses são os papéis dos próximos contratos. O gordinho diz que realmente são muitos e se quiser ele pode ajudar. Porém, o Yoei não tá afim de ser enganado e sabe que é melhor resolver por conta própria. Ele então pergunta se é só comparar as ordens do sistema e o cara diz que sim. E se retira falando que se precisar de ajuda é só chamar. Do lado de fora, o Xiao não pergunta como foi. E o gordinho responde que o moleque não confia nele. Os dois estranhamente começam a rir falando que isso é perfeito. Se o gordinho tivesse mexido no arquivo, ele poderia ser responsabilizado pelos erros. Porém, agora que o Yoei tá fazendo tudo sozinho, ele vai ser a única pessoa que vai ser culpada. Ainda mais considerando que ele não sabe que as listas que estão na mesa dele estão tudo errada. Obviamente que nesse caso vai demorar um século e ele ainda vai errar tudo. O Xiao não elogia, falando que ele fez um bom trabalho ao virar o jogo dessa forma. Enquanto o gordinho comenta que como a empresa tá passando por uma fase difícil, se ele errar, com certeza vai ser demitido. Mesmo que a presidente ainda queira ele ali, eles podem iniciar uma reunião com os acionistas e obviamente ele vai ser expulso. O Lourinho fala que assim que soltarem o vídeo mais 18 que gravaram do Lu Yoei, ele vai se ferrar. Porém aí que a secretária aparece falando que tem um pessoal querendo conversar com ele. Rapaz, os bombado meio peculiar chegou carregando algo perigoso na mão. A secretária pergunta se ele conhece, ele fala que sim, então não tem que se preocupar. E avisa ela que não importa o que aconteça, não era pra atrapalhar ele nem ligar pra polícia. A secretária fala pra não se preocupar que ela ia manter esse segredo. E nisso, Xiaonan se aproxima dos caras e fala pra eles conversarem lá em cima. Porém, a mulher tá querendo saber o que eles estão planejando. Assim que a porta fecha, ela escuta um monte de barulho esquisito. O Xiaonan tava gritando, falando que isso não ia caber nesse lugar.
A garota pensa que ele tá em perigo, mas aí se lembra que ele falou pra não interromper ele. De repente, um gemidão é escutado na sala. E ela diz que realmente os ricos sabem se aventurar. De volta com o Yowei, o coitado tá acabado. Nada tava batendo e as coisas no sistema pareciam erradas. Ele decide calcular as coisas de novo, falando que tem certeza que dessa vez vai dar certo. Só que aí o telefone dele toca. É a Imperatriz dando um esculacho e perguntando por que ele ainda não chegou em casa pra trazer comida. Ele, meio sem graça, pergunta por que ela não pediu um delivery, até porque ele vai demorar um pouco ainda. Porém, ela avisa que ele tem 1 minuto pra estar na porta, senão vai tomar uma surra. A cena então já muda pra um restaurante. Tem coisa muito quente na tela. E a Imperatriz fala que o sabor das comidas desse mundo realmente não são nada ruins. O Yowei pergunta se ela quer experimentar o miojo de intestino de porco. Obviamente ela recusa, e então ele questiona por que ela não masterizou a técnica de pedir delivery. Ou por acaso ela já tinha masterizado, mas estava querendo comer com ele. Ah, danado engasga, né, rapaz? Porém muda de expressão e fala que eram tantas opções naquele maldito aplicativo que ela não soube decidir. Ele diz que entendeu, então ela se senta e pergunta como foi o trabalho hoje. Ele explica que estava conferindo alguns papéis financeiros, porém nada estava dando certo. Ela questiona se não foi falta de atenção e ele responde que tem certeza que o manager Zeng fez alguma coisa errada. Porém ele sorri e fala que primeiro é melhor eles comerem, até porque isso estava muito bom. Porém, de repente, um careca do lado grita falando que tem certeza que isso não é intestino. O Yowei fica assustado e se questiona por que o maldito não avisou antes. Enquanto a Imperatriz está toda confusa. Ele observa o manager da loja se aproximando, que pergunta pro careca por que ele tá gritando tanto. O mesmo responde que claramente isso não é intestino. Rapaz, a situação do cara tá ruim pra não ter nem intestino pra vender. Porém, ele só fala pro careca parar de difamar a loja dele sem evidência. A Imperatriz pergunta onde o nosso garoto vai. Enquanto o careca avisa que vai fazer com que esse lugar seja fechado. E aí que nosso garoto aparece e põe a mão no ombro do cara. E pergunta pro chefe se o que o careca tá dizendo é verdade. Ele ergue o maldito e avisa que ele vai ter que ser compensado por ter gastado dinheiro ali. Porém, o lojista diz que não tá enganando ninguém. Só que o Yowei, pra ver se arranca uma informação, fala que sentiu um gosto estranho e que se o cara não confessar, ele vai apanhar. Nisso, o cozinheiro revela que os intestinos são feitos de feijão coalhado. Rapaz, hein, que delícia. Obviamente, todo mundo aponta falando que ele vai ter que devolver o dinheiro. E ao se sentar, a Imperatriz fala que se fosse no reino dela, esse cara receberia a punição divina. Porém, ela termina de comer e fala que ao menos o que ela pediu estava gostoso, então eles iriam perdoar. O protagonista liga as peças. O gordinho devia estar substituindo os verdadeiros com algo fácil para enganar ele de alguma forma. Dia seguinte, ele tá de volta na empresa. O Zang se aproxima e pergunta se ele já tinha terminado os documentos. Nosso garoto fala que sim, ele já havia assinado todos e enviado para os investidores. Porém, do nada, o Zang fala que isso são notícias péssimas. Ele pede desculpas falando que ele que errou. Ele se esqueceu de atualizar os fornecedores e tinha colocado os preços antigos. Então grita para todo mundo ouvir que se ele realmente assinou isso e já enviou, eles iriam perder milhões. Uns outros caras aparecem e falam que isso ia afetar toda a empresa. E nisso, Shao Nan aparece perguntando qual foi o erro que ele cometeu dessa vez. Porém, pelo visto, o cara não sofreu pouco à noite. Ele tá com uma dor ali no traseiro e o Zang pergunta se ele tá bem. Nosso garoto só sorri, falando que tá curioso com toda essa animação. Porém, o Shao Nan fala que com esse erro do nosso garoto, todo mundo ia ficar sem o bônus esse mês. O resto da firma fica tudo com raiva, falando que tava contando com esse bônus esse mês. E o loiro fala que agora que ele é o representante da presidente, ele vai ter que dar uma explicação pra todo mundo. O Yowei então revela que todos os contratos tinham sido enviados com os preços certos, então não tem com o que se preocupar. O loiro tá confuso com esse negócio de sem problema. E nosso rapaz manda os números falando pra eles darem uma olhada. Na hora que o Zang vê, ele confirma e fala que realmente os números estavam certos. O Yowei então avisa o Zang que o erro que ele cometeu quase custou o bônus de todo mundo, então era bom ele dar uma explicação. Todo sem graça torto, o Zang fala que realmente cometeu um grande erro. Foi graças, porém, ao irmão Lu que salvou a companhia dessa grande perda. O loiro então diz que por mais que o Zang tenha cometido um erro, nenhum dano havia sido causado. Só que é aí que o Yowei se levanta e fala que o mestre Gu não parece estar se sentindo tão bem. Põe a mão no ombro e taca ele na cadeira falando pra se sentar um pouco. Rapaz, esse coitado realmente tomou uma surra cruel. E o Yowei fala que estava mais curioso porque todo o dinheiro da companhia estava na conta do mestre Gu. O pessoal da empresa grita falando que agora faz sentido porque os bônus estavam sumindo. O trouxa tenta mentir, falando que não tem ideia de onde esse dinheiro foi parar. Ele mesmo nem investiria nessa empresa se não fosse pela presidente Lin, então é óbvio que ele não tá fazendo isso. Porém, o Yowei só manda ele parar de mentir. Nisso, o Shao Nan fala que sim, ele se lembrou. Tinha sido o Zang que fez os envios da conta dele porque ele tava precisando de dinheiro. Era só falar com ele que todo o dinheiro voltaria. O Yowei fala que é bom ver que o amigo Shao Nan se arrependeu dos erros e tá denunciando os covardes. Porém, o mesmo tá espumando de raiva falando que quer matar esse maldito. Nisso, o pessoal da empresa já pegou o livro e os teclados. E nosso garoto fala que eles sabem como resolver.
Obviamente, o manager é surrado com todo mundo falando que é por isso que eles têm que ficar fazendo hora extra. Nosso garoto então recebe uma mensagem. Como sempre era da Imperatriz e como sempre ela tava morrendo de fome. É aí que ele se lembra que hoje é o banquete da família Lin. A cena então muda pra mansão da família Lin, onde o cara chamado Lin Wei tá sendo arrumado. Eita, pelo visto esse aí é o irmão da Imperatriz que quis matar ela aquela hora. Nisso, uma empregada se aproxima dele e avisa que os convidados haviam chego. Lá vem nosso garoto com a sua coxuda. Ele fala que realmente o lugar tá um espetáculo. Porém, ela não parece impressionada e pergunta se a família Lin não deveria ser mais proeminente. O Youwei fala que a festa pra ele parece bem luxuosa. Porém, ela responde que não tá vendo uma latinha de coca por ali. Nisso, Wei se aproxima da Imperatriz e fala que a avó dela tava preocupada que ela não iria comparecer. Porém, a mesma parece ignorar ele completamente. O cara fica confuso e pergunta por que ela não tá falando e por que tá tão distante do irmão. O Youwei dá um passo à frente e fala que ela não tá se sentindo muito bem desde o acidente do carro. O cara pergunta quem ele é e nosso garoto se apresenta como o assistente da presidente. De repente, o irmão oferece pra ela uma taça de vinho. Avisa que ali do lado estavam os donos das indústrias Pan e indústrias Feixiun. Era bom ela ir lá e entreter eles muito bem. Com isso, ele se retira e ela pergunta pro nosso rapaz quem era esse louco. Ele explica que em teoria é pra ser o irmão dela de sangue, mas ele não tem certeza. O que ele sabe, porém, é que esse cara tem menos de 30 anos e já é a cabeça da família Lin. A empresa da qual ela é dona é só um dos braços da família. A Imperatriz fala que aquele lugar era tedioso e tinha uma atmosfera que ela não gostava. Ela então olha para a taça e fala que ao menos aquilo parecia muito bom. E antes que o Youwei pudesse impedir, ela bebe tudo. Porém, na hora já pergunta se isso era álcool e por que era tão forte. Nosso garoto explica que as técnicas de destilação moderna melhoraram bastante, então o álcool é muito mais forte. Ela parece meio desanimada, querendo uma coca. Nisso ele nota uma loira perigosa passando com uma bandeja e pergunta se não tem uma coca por aí. Ela fala que não, porque os VIPs high-end só bebem esse tipo de drink. E as duas ficam rindo, perguntando que tipo de caipira quer beber coca num evento desses. A amiga fala pra não dizer algo assim, que ele pode ser uma pessoa importante já que tá nesse evento. Porém a outra responde que é impossível e que ele deve ser só uma criança trazida pela senhorita Lin. Até porque ela já ficou sabendo que estão querendo que a Lin Miaoke se case com um cara da família Pan nesse banquete. O Youwei agora entendeu o porquê ela foi convidada pra isso. É aí que ele percebe que nesse meio tempo tinham chamado ela pra uma mesa. Um cara de cabelo roxo diz que quanto mais alto uma mulher sobe, menos ela vale. Um outro na frente diz que isso é meio duro de se dizer e era melhor ele beber. Porém o cara pergunta se ele tá errado e fala que uma mulher só deveria tentar continuar bonita e encontrar um bom marido. Nisso o outro pergunta se ele por acaso tem alguém em mente. O cara diz que não tá muito interessado depois de ver a 12ª esposa do pai correr com o dinheiro dele, ao Red Pill da China Ify. Porém ele diz que o pai dele ainda tá forte, só tem 60 aninhos e tá pronto pra fazer mais criança. Ele avisa pra Imperatriz que ele sempre falou pro pai que mulher de baixa classe não valia a pena. Porém, alguém como ela da família Lin deveria ter um sangue que servisse pra algo. Ele coloca a mão no ombro perguntando o que ela acha dessa oferta. Enquanto Youwei tá preocupado já que sabe que todo mundo desse evento é importante na cidade. Porém, vem da Lin brava e diz que não tá nem aí pra isso. Já pega e torce o braço do trouxa da família Pan. O cara desesperado pergunta se sabe quem ele é e manda soltar. Enquanto a Miaoke tá se perguntando o que ele tá querendo fazer. Enquanto Youwei tá aproveitando a chance pra causar um choque em todo mundo. O cara se solta e pergunta quem ele é e se ficou maluco. Nosso garoto se apresenta como o assistente da senhorita Lin e fala que tá fazendo um favor pra esse cara. Porém o cara aponta pra ele e diz que se ele não se explicar direito vai encontrar problemas sérios. O Youwei inventa uma história de ser um médico e fala que os nervos do punho do cara estavam machucados. Porém o Pan, por mais que seja trouxa, não é tão trouxa assim e pergunta se é assim que ele vai querer jogar. Chama o guarda-costas dele e fala pra resolver isso. Enquanto diz pra todo mundo olhar pra ver o que acontece com quem mexe com a família Pan. O Youwei manda ele parar de enrolar e vir logo pra cima. O cara corre na direção dele, avisando que não vai demorar muito pra ele se arrepender do que tá falando. Porém, nosso rapaz facilmente desvia do primeiro soco. Avisa que as habilidades dele de boxe não são muito refinadas, porém era mais que suficiente para lidar com um cara como esse. Depois de tomar uma na cara, o trouxa cai no chão. Enquanto o trouxa da família Pan fala que esse cara era um cultivador de nível 3. Os caras da mesa falam que alguém tão forte assim seria uma presença notável em toda a cidade de Jiang. Então quem aqui era esse moleque? Como todo mundo ficou chocado, ele ativou o sistema e recebeu uma medicina do rejuvenescimento. Nisso, o tio da família Lin aparece e pergunta pro Wei o que tava acontecendo. O Wei explica sobre a luta dos guarda-costas e o tio fala que a Miaoke tá ficando maluca. Nisso, o moleque da família Pan pergunta se é assim que eles vão tratar as visitas. O tio todo trouxa se aproxima e pede desculpas falando que eles vão lidar com isso. Porém, o cara da família Pan só fala pra esquecer esse negócio de aliança através do casamento. E estranhamente, a Imperatriz fala pro nosso garoto que acha que ele vai se beneficiar de tudo isso. O mesmo fica assustado se perguntando se ela tinha alguma ideia sobre o sistema.
Porém, todo sem graça, ele fala que só fez isso porque não gosta de comentários machistas. Porém, a Imperatriz não é fácil de enganar e fala que tem certeza que tem algo a mais nisso. De repente, o tio aponta pra ela e fala pra ela se explicar porque a família nunca se importou com a origem baixa que ela tem. Foi difícil criar ela e a família deu tudo então porque ela tava os pagando assim. A Miyauki pergunta pro nosso garoto quem é esse cara e ele responde que não tem ideia, deve ser um ancião qualquer da família. O cara continua gritando, falando que a família Lin é uma família proeminente, porém foram humilhados por causa dela. Era bom ela agora pedir desculpa pro jovem mestre da família Pan. O Youei fala pra ela ficar tranquila que ele vai lidar com isso. Porém, ela ignora ele e pergunta pro tio se eles realmente se consideram nobres e elegantes. Porque pra ela eles eram só pessoas que não possuíam virtude e se importavam com aparências. Pelas conversas ali, ela já tinha percebido que eles só se importavam com fama superficial e na verdade não contribuíam com nada. Ela continua esculachando e o tio não sabe o que falar. Porém, ela só pergunta se por acaso disse algo errado. E que se fosse pra pedir pra ela pedir desculpas, era melhor ele guardar isso pro caixão. Rapaz, o esculacho foi tanto que o coitado caiu com a cabeça no chão. E nosso menino pergunta se era a rainha da humilhação. O tio se levanta e fala que ela deve estar perdendo a cabeça pra estar falando essas coisas. Porém, ela só diz que se dão licença pra ela, ela tá indo embora. Porém, o tio avisa que tudo que foi dado a ela vai ser retirado e ela vai ser expulsa da família Lin. Porém, aí que um outro cara ao lado fala pra esperar. Ele se apresenta pro nosso rapaz e pergunta se pode o conhecer. Chega mais perto e diz que ele tem muitas habilidades e ele tava querendo saber quem era o mestre dele. O balão tá no cara ali, mas quem disse isso foi nosso garoto. Ele fala que o mundo marcial é complexo e variado e não é conveniente ele nos detalhes da vida dele. Porém, o Lin Wei aparece e fala pros convidados que seria ótimo ter o apoio de um grupo marcial como eles. Ele pede pro nosso garoto se explicar, que só fala que não é que ele não queira dizer, é que tecnicamente ele não teve nenhum mestre formal. O melhor que ele pode dizer é que recebeu um pouco de direção de algumas figuras notáveis. O Lin Wei fala pra eles se acalmarem um pouco e diz que hoje eles não discutiriam sobre negócios. Ele só tava querendo saber qual era a relação dele com a Lin Miyauki. Isso porque até hoje ele só viu ela andando com uma única outra pessoa. Porém, ver ela com um jovem tão talentoso por perto deixava ele mais tranquilo como irmão. Rapaz, porém até os caras ao lado esculacham o Lin Wei, dizendo que antes ele tava conversando sobre casar ela com qualquer pessoa para criar conexões. A Imperatriz diz que tá cansada desse monte de conversinha e tava na hora de ir embora. Eles se retiram enquanto o Wei dá tchau e fala que não vai ficar atrapalhando eles. De repente, a loirinha garçonete vem e fala que o celular tá tocando. Só que a Miyauki parece notar algo. Ela aponta pra garota de grande coração e fala pra ela vir mais perto. E avisa que é pra comprar 5 caixas de coca. Não só pra casa dela, mas pra todas as residências da família Lin, eventos e lojas. O irmão tá confuso, querendo entender o que essa louca tá fazendo. Porém, a Miyauki fala que é só perguntar pra garçonete o porquê ela tá cochichando das visitas. Nosso rapaz se lembra que foi aquela hora que ela xingou ele de pobrinho. E para não perder o apoio da irmã, o Wei manda na hora a garçonete buscar tudo isso mesmo que fosse a pé. Um tempo depois, eles estão numa lanchonete de rua. E nosso rapaz fala que não tem nada como um lanche à noite. Rapaz, a menina toda hora tô falando, eles estão enchendo ela. Daqui a pouco ela explode, toma cuidado. Segurando a coquinha, ela diz que seria melhor ainda se tivesse gelada. Nosso rapaz então oferece uma cervejinha de rua, falando que combina perfeitamente com a comida desse lugar. Ela pergunta o que é aquilo e ele explica que é uma bebida alcoólica com sabores diferentes. Ela então prova e fala que é bem diferente das bebidas dos tempos dela. Porém, de alguma forma era similar à coca. Porém, era bom ele saber que ela jamais trocaria a coca por isso. O louco da cabeça começa a pensar que se bebesse aquilo era um beijo indireto. E sai fugindo, falando que vai buscar um novo canudinho. Ela então vê que 2 caras ao lado dela estão ameaçando uma garota, dizendo que ela provavelmente não vai querer que o namorado saiba disso. A família dela tá devendo muito dinheiro, porém eles não queriam ter que visitar o lugar de trabalho dela todos os dias. A Imperatriz fica só observando. A garota fala que não quer, porém o cara avisa que se ela subir com eles dá pra acabar com todas as dívidas bem rapidinho. Um cara meio acanhado se aproxima e pergunta se eles já não estão exagerando. Porém o outro só manda ele sumir dali. Enquanto isso, a Imperatriz tá comendo tranquilamente. O cara agarra o braço da menina que continua falando que não quer rir. Porém, ele avisa que agora ela não tem mais escolha. O outro começa a empurrar ela, falando que vai ser bem rápido, até tomar-lhe uma garrafada na boca. Ele cai no chão e pergunta quem foi. É a Imperatriz que pergunta se ele não tava querendo beber um pouco. Os caras se aproximam e diz que a desgraçada fedida tava bem corajosa. Rapaz, que ofensa específica. Porém, olhando ela comendo, o cara diz que realmente esse negócio de beber com ela seria algo muito bom. Até 10 segundos se passarem, ele tá fugindo desesperado, pedindo socorro. Tava todo mundo espancado e o coitado tava falando que a mulher é um monstro. Porém, ela dá-lhe uma pisada, perguntando por que ele tá indo embora tão cedo. Ela só ia pressionar todos os meridianos e acabar com a energia dele.
Ou talvez ela poderia forçar o corpo dele a acumular energia interna até que explodisse. O coitado tá desesperado, chorando, falando que só queria fugir dessa mulher maluca. Até que o Youei se aproxima e pergunta como é que eles provocaram ela. Ela diz que não foi nada demais e só tava querendo ensinar uma lição nesses caras. Nisso, a garota colegial agradece por terem salvo ela dos agiotas. E explica pro nosso garoto que ela estava sendo ameaçada quando a amiga dele ajudou. Enquanto isso, o dono da loja quer saber quem vai pagar pela bagunça. Até que de repente a polícia chega. Assim que eles começam a ser presos, eles avisam que era aquela mulher que estava quebrando o osso de todo mundo. Nosso rapaz já sabe que isso pode dar problema. E pergunta pra garota se ela pode testemunhar o que acabou de falar pra polícia. Porém, ela sai correndo falando que se fizer isso, a família dela tá ferrada. A Imperatriz fala que não tem problema e nosso garoto diz que é fácil falar, porém todo mundo ali vai dizer que ela é culpada. O policial já tá se aproximando e ela explica que em situações como essa é só dizer a verdade. Porém, nosso garoto pega o braço e fala que isso não vai dar certo dessa vez. Sai correndo falando que se continuarem ali, eles vão se ferrar. Enquanto o único coitado trabalhador dessa história tá lá esperando dinheiro. Um tempo depois, descansando na ponte, ele fala que foi bom ter praticado aquelas técnicas, senão ele não ia conseguir correr tudo isso. Mas ele tem certeza que ela realmente não era a vilã daquela história. Porém, ela tinha que tomar mais cuidado. A gente então vê a Imperatriz no passado, rapaz, estava mais comportada a roupa do que agora, né? Mas tudo bem. O Youei então fala que no mundo dele usar acusações falsas para ferrar os outros é algo bem comum. Os humores sempre vão ser uma mistura de verdade e falsidade. E ela, que não gosta de se explicar e tem uma certa ignorância sobre o mundo, sempre ia se dar mal. No ritmo que as coisas estão indo e a quantidade de problemas que ela tá criando, ela ia virar uma vilã desse mundo. Ela só responde que não tem ideia e também não tá muito interessada. Nosso garoto diz que não sabe especificamente o que aconteceu, porém a partir de agora ele ia ficar de olho em cada palavra e ação que ela tomasse. E se fosse necessário, ia garantir que ela não encontrasse nenhum problema. Porém, de repente, a Imperatriz se joga no nosso garoto e pergunta se ele não quer ir com ela pro mundo do qual ela veio. Nosso menino fica meio courado, perguntando do que ela tá falando. Porém, ela só se aproxima do nosso garoto e pega no rosto. E revela que o nome da verdadeira Imperatriz é King Niang. Cena seguinte, eles estão entrando na casa do nosso rapaz. Parecia ter alguém louro no sofá e ele se pergunta quem é essa pessoa. Porém, ao chegar, toma um susto que o amigo dele tinha deixado esse negocinho inflado no sofá. Ele então fala para esperar um pouquinho que ele tem que dar uma limpada no ambiente. Um tempo depois, ela se senta e ele pergunta que negócio é esse de chamar ela de King Niang. A Imperatriz então explica que dentro do corpo dela tem uma outra alma conectada que é essa tal de King Niang. Então a gente tem o corpo da Lin Miaoke, que tá com a alma da Imperatriz, só que a alma da Imperatriz tem uma outra alma que é conectada a ela, eu acho que é isso aí. E pelo visto, nesse momento essa alma conectada assumiu o lugar da King Niang. Ela faz nosso menino de cadeira e diz que pela mulher ter bebido álcool, ela conseguiu assumir o controle. Agarra o rosto dele e fala que se ele conseguir ajudar a King Niang, ela vai estar pra sempre em dívida. Ela pode passar todo o conhecimento que ela tem pra ele. E diferente da bruxa inocente que é a Imperatriz, ela tinha muito conhecimento. O Youei ainda tá confuso, querendo saber aonde essa maluca tá indo. Então pergunta como é que ele pode ajudar ela. Rapaz, ela vem bem direta e tá tudo muito claro que ela quer. Obviamente que ajuda pra tirar aquele selo que tá no ombro dela. O que vocês achou que era, hein? Pelo amor de Deus, rapaziada. Ela segura o braço dele e fala que vai ensinar a técnica que remove aquilo. Ao menos ia dar uma amenizada. Nosso rapaz fala que tudo bem, ele vai tentar ajudar, mas ela não precisa se preocupar em pagar de nenhuma forma. Ele pergunta se é só golpear o selo com energia e ela fala que sim. Porém, o que ele faz é dar-lhe um golpe pra ver se a maluca desmaia. Enquanto fala pra si mesmo que esse negócio de trocar corpo físico tá ficando uma loucura. A cena então muda pra família Lin batendo na porta de uma casa. Uma garota de cabelo roxo aparece e fala que eles deveriam ter recebido a mensagem de que o mestre não iria aparecer hoje à noite. O Lin Wei fala pra ela ficar tranquila que eles não vão demorar muito. É só que o velho mestre Wang havia chegado na cidade e eles tinham preparado um banquete. Porém, eles viram que o outro ancião não compareceu, então eles ficaram preocupados se ele estava com problema de saúde. A mulher fala que o mestre tá bem, eles não precisam se preocupar. Porta fechada na cara e o Lin Wei só queria passar um recado pro maldito. Os caras tá com raiva, falando que esse velho realmente tá complicando a vida deles. O Lin Wei fala que é melhor eles se acalmarem, até porque nessa cidade ninguém pode ir contra o mestre Wang. E vai embora falando que é melhor eles não machucarem a relação deles com a família Wang. A garota então entra pra casa e fala pro mestre que mandou aqueles caras embora. Ele agradece dizendo que poderia os encontrar, porém conversar com a neta dele era muito mais importante. Neta essa que era logo a Xiaotou, que pergunta por que ele tá tratando ela assim. O avô fala que é culpa dela, que ficou falando que perdeu pra um jovem que tinha praticado muito menos que ela. Ela pede desculpa, mas diz que o tal do Youei era impressionante, ele só ia entender quando conhecesse o garoto. De volta na casa do nosso rapaz, a Imperatriz estava falando que nunca imaginou que ia ter um dia assim. O protagonista fala que isso é graças ao álcool moderno. E ela pergunta que hematoma é esse na testa dela.
Ele disfarça, diz que ela com certeza bateu a cabeça em algum lugar sem querer. E entrega algo para ela beber, falando que não imaginava que ela tinha uma tolerância tão baixa. Ele explica que é porque ela experienciou poucas coisas nesse corpo mortal. Na hora que ela vai beber, ele pergunta que negócio é esse de duas personalidades e uma tal de Yin Yang. A coitada tosse tudo pra fora e pergunta se ele realmente conheceu a Yin Yang. Nosso rapaz diz que sim e fala que a mulher se apresentou como um espírito preso no corpo dela que queria ajuda para sair. A Imperatriz diz que isso é verdade. A Yin Yang é um espírito que ela prendeu dentro de um artefato para continuar fortalecendo ele. Nosso rapaz pergunta se esse negócio é sério e como que alguém rouba o espírito de outra pessoa. A Imperatriz diz que é só arrancar toda a pele da pessoa ainda viva e extrair o líquido da medula. Depois de uma tortura infinita, eles separariam a alma do corpo e colocariam dentro de um artefato. E então pergunta pro Yowei se ele tá arrependido de ter salvo a pessoa errada. Ele relaxa e fala que não, ele fez a escolha certa. Ao menos ajudando ela, ele sabe o que ela quer, porém não tem a mínima ideia do que a King tá querendo. Ela diz que ele realmente fez uma boa decisão, porque quando ela tivesse acordado, teria matado ele. Nosso rapaz fica se perguntando do que ela tá falando e por que ele tá sentindo que essa mulher tá enganando ele. Agora essa maluca pergunta por que tá com dor no ombro também. Rapaz, ele espancou a coitada tanto assim? Porém bobo ele não é e oferece uma massagem. Só que é aí que o amigo entra. Vê os dois e fala que o maldito sempre diz que tá trabalhando até tarde, mas tá em casa. É aí que ele nota que nosso garoto trouxe a Imperatriz. Na hora diz pro nosso rapaz que ele tá indo embora, ele pode ficar ali. Porém agarra ele antes de ir embora, perguntando se ele tá fazendo coisas adultas na frente da Vivian. O Yowei empurra o maldito, falando pra ele parar de deixar essa Vivian tacada por aí. Obviamente se referindo àquela loira inflada, nesse caso do jeito literal. A Imperatriz tá ali comendo que o cara trouxe tranquilamente. E o amigo pergunta se realmente é a chefe dele. Assim que o Yowei fala que sim, o gordinho já vem oferecendo um monte de coisa pra ela. Vai na gaveta e fala pra ela esperar um pouco. Tira uma sacola nada suspeita e fala que ali tem alguns doces que ele comprou há 3 dias e queria dar pra ela. Nosso rapaz pergunta por que o maldito escondeu os doces dentro de uma meia suja. A Imperatriz tá olhando eles brigar e diz que aquilo parecia um pouco familiar. Um tempo depois, o gordinho tá de joelho falando que amanhã quer ir no show de uma celebridade famosa. O problema é que os ingressos tinham esgotado, só que ele sabe que ela trabalha pra corporação Lin. O Yowei só fala pra ele parar de seguir essas celebridades da internet, até porque a última vez ele estourou o cartão. Porém, o amigo fala que ele jamais vai entender o que é amor genuíno. Ele tá apoiando ela sem nada em troca. Porém, nosso rapaz só responde que conhece muito bem o amigo. É aí que o amigo mostra a foto da zeradora de cartão. Rapaz, até o seu menino ficou movido. E fala pro amigo não se preocupar que ele vai garantir um ticket pra ele. Um tempo depois, a Imperatriz está escrevendo alguns talismãs. O gordinho pergunta se ela é maluca e nosso garoto só fala que ela foi às montanhas de Longu e gosta de fazer isso. A Miaoken então entrega pra ele e fala pra injetar a verdadeira energia. Porém, ele não é maluco e quer antes saber o que aquilo faz. Ele explica que é algo bem simples que vai ajudar ele a juntar mais energia. E como ele tá prestes a avançar, isso pode ser muito útil. Ele pergunta se não vai ser punido pelos céus e ela responde que ele tá muito longe de chamar a atenção desse tipo de gente. Ela então se levanta e diz que também vai cultivar porque não pode ficar enrolando. O Yowei diz que é a chance perfeita pra ir ver aquela gatinha com o amigo dele. Eu só não tô entendendo porque ele tá tão apaixonado nessa celebridade da internet, mas não tá nem aí pra Imperatriz, né? Pelo visto, cada um seu gosto. Mas já estamos no dia seguinte e o tal do showzinho tá rolando. O Zhang do trabalho, obviamente, foi o trouxa que foi buscar os ingressos pro nosso rapaz. Ele entrega e já vai embora falando pra ele se divertir. Enquanto o gordinho agradece, falando que ele realmente é um irmão de verdade. Ao chegar lá, nosso garoto pergunta qual é o motivo do evento. E o gordinho explica que é pra promover a harmonia urbana por um dia, não vai entender. Porém, isso é irrelevante, já que o que é importante é o que tá aí no palco, né, rapaz? Ele agradece todo mundo por apoiar ela tanto assim. E o gordinho já pergunta se não é a mais fofa que ele viu. O Yowei fala que sim, porém uma mulher não pode só depender da aparência. A garota escutou isso e parece não ter gostado. Nisso, um outro cara sobe no palco e ela fala que eles têm que dar assistência para todos os vendedores e construírem uma cidade melhor. Rapaz, ela tira o tamanco e vai pra fazer maldade com um cara, falando que quem não escutar os conselhos merece punição. O amigo gordinho, obviamente, tá ali gritando que também quer ser punido. O cara no chão, porém, parece estar curtindo bastante. E nosso rapaz fala que tem alguma coisa estranha. De repente, o cara do chão dá-lhe uma abocanhada, rapaz, esse é guloso. A garota pergunta se ele não é um ator. E nosso garoto manda o gordinho voando, falando que vai ajudar ele. O cara tá ali devorando com mais vontade que o mendigo no rodízio. Até que o gordinho cai em cima e manda ele sair dali. Os dois se encaram por um segundo e tomam-lhe um soco na cara. Na hora, o resto da plateia vem correndo, falando pra não tocar na Yang Yang. Porém, a mesma ignora todo mundo e vem até nosso garoto, agradecendo ele por ter ajudado a tempo. Emocionada, ela disse que se não fosse por ele, ela não sabe o que ia acontecer. O trouxa já tá movido, falando que esse charme é difícil de resistir. Porém, os caras ao lado logo vê que tem outra pessoa segurando a mão dela.
Os caras vêm correndo falando pra ele soltar a mão e nosso garoto tenta se explicar dizendo que tem coisa errada. O problema é que ele também não tava conseguindo soltar. A garota pergunta se ela não é mais forte do que ele esperava, enquanto Yue questiona por que ela tá querendo ferrar com ele. Até que ela solta a mão e fala que tem certeza que ele consegue lidar com isso. Porém, o Yue não tá querendo se envolver nessa briga de maluco não e sai correndo. Um tempo depois, ele tá num beco cansado de fugir desses malditos. Até que um cara de terno aparece e fala que finalmente o encontrou. Nosso garoto fala pra ele ser razoável e diz que ele não fez nada demais. Foi aquela Yan Yan que é uma maluca. Que isso, mas antes dele terminar a frase, o cara já quase passa um corte no pescoço. O Yue pergunta quem que o cara é, que tá mais interessado em saber como que ele escapou desse corte. Agora ele tem certeza que ele tá relacionado com a morte do filho do velho Xie. O Yue então percebe que esse cara tem a mesma energia que aqueles outros que o atacaram. Na hora vai correndo na direção dele e já tá nas costas a usar o passo rápido. Acerta um soco na cara e que isso, o maluco beijou a parede. Ainda se aproxima com a mão no bolso e fala que deixou ele com algumas costelas porque tá precisando de umas informações. Porém, de repente quase toma ali uma bolada preta, rapaz, foi jogado longe. Um careca aparece e pergunta pro Fangier por que ele foi tão rápido assim. Outros dois aparecem nas costas e fala que é melhor eliminar eles junto e depois eles dividem a recompensa. O Yue não tem certeza se vai lidar com 3 pessoas. Quando de repente o gordinho aparece falando que finalmente o encontrou. E agradece por ele ter jogado ele em cima da Yan Yan. É aí, porém, que ele percebe um monte de cara em volta e pergunta se chegou na hora errada. O careca fala que não, ele chegou na hora perfeita. Rapaz, quase que o gordinho é esmagado pedindo socorro porque ele não sabe o que tá acontecendo. O Yue acerta uma no careca, porém sabe que agora tendo que proteger mais um, as coisas complicaram. Ele fala pro irmão Kai correr logo pra ele. Porém, outros dois aparecem falando que ninguém ia sair dali vivo. Porém, de repente, rola uma fumaceira. O cara, de alguma forma, acerta uma joelhada no amigo dele. Ele pede desculpas e o outro fala pra ele tomar cuidado. Olhando em volta, eles não conseguem achar onde eles foram parar. Rapaz, Yan Yan e suas colchas salvaram nosso menino. Um tempo depois, eles estão exaustos e ela fala que ali é o suficiente. Ela então explica que aqueles caras são da Legião Marcial, mas não vão ter coragem de ir até ali. O Kai tá no chão falando que não acredita que foi salvo pela deusa dele. Nosso rapaz então se apresenta pra Yan Yan e diz que agora deve um favor. Ela só pede pra ele não contar pra todo mundo esse tipo de coisa porque não quer ganhar essa fama. O garoto agora tá apaixonado, querendo saber como teve coragem de pensar por um segundo que ela fosse um demônio. De repente, porém, ela muda de expressão e pergunta se ele tá escutando. Ele pergunta o quê e ela fala que é obviamente a batida do coração dele. Ele tinha acabado de ser salvo por uma garota adorável que vivia de forma discreta e ainda tinha um bom coração. Ela não pedia nada em retorno e com certeza ele devia estar pensando que ela era perfeita para ser a futura mulher. Ela tem certeza que é por isso que o coração dele tá batendo tão rápido. Na hora o Yue percebe que essa aí não bate bem da cabeça. Um tempo depois no parque ele diz que ela é muito habilidosa, então por que não lutou contra aquele cara no palco? Ela explica que são regras da companhia e ela tem que ter uma aparência vulnerável e fraca. Essa é a única forma dela ser alguém que todo mundo quer proteger. Nosso menino fica pensando que o pobre amigo dele tá sempre sendo enganado mesmo. Ele então fala para esquecer disso e pergunta que negócio era aquele da tal Legião dos Artistas Marciais. Ela acha incrível que ele não conheça e diz que é um grupo de assassinos que, obviamente, né, usam artes marciais, quem diria. Além disso, eles são um grupo famoso no submundo. Porém, se ele quiser saber mais informações, ele vai ter que participar de mais eventos da Yan Yan e é só falar com ela que ela dá um desconto. Rapaz, nosso menino não tá nem aí pra isso e fala que vai descobrir sozinho. Porém, ela fala pra ele esperar que dá 20% de desconto. Tarde demais, o Yue já tá na cidade sabendo que agora tem que se fortalecer por causa dessa estranha legião. Ele se lembra que a Miaoke falou que ele vai precisar de um negócio de uma jade espiritual e decide ligar pra ela. Ela só fala pra ele ir em um lugar que vende jades e colocar energia, dessa forma ele ia descobrir qual é a espiritual. Antes que ele possa falar algo, ela só diz que tem que voltar à prática e dar tchau. É aí que ele se lembra que ganhou uma recompensa por deixar aqueles caras do beco chocado. Parecia ter algo sobre uma técnica de penetração, porém não tinha ideia do que era isso. Louco da cabeça, ele olha pra uma mulher e decide usar. Ah bom, é uma penetração visual que ele consegue ver ali o esqueletinho. Ok. Porém, obviamente, ele não gostou desse visual e pergunta se o maldito sistema quer transformar ele no ortopedista. Um tempo depois, muda pro mercado de antiguidades. Alguns caras estão observando nosso rapaz. Ele tá injetando energia nas jades e o melhor é que ela volta purificada pra ele. Porém, o lojista pergunta se ele tem algum tipo de fetiche em jade porque tá babando. Porém, o Yue perguntou o preço. O cara responde que ele tem um bom olho e fala que uma peça de jade como aquela vale 2 milhões. Meio sem jeito, ele responde que a jade ainda tá cheia de impureza, então ele vai dar uma olhada nos outros locais. Ele sai fora falando que esse maldito rouba mais o cliente do que banco. Porém, aí, quando de repente a Xiaotu vê o nosso garoto e pergunta o que ele tá fazendo ali. Ele explica que tá procurando pelo amuleto de jade e ela fala que é uma coincidência, já que eles também. Ela então apresenta ele pro avô e fala que esse é o cara que ela falou aquele dia. O Yue cumprimenta o velhinho que se apresenta como Wang.
Ele fala que escutou da Xiaotu que ela é extremamente forte e venceu ela numa luta. E por isso tá querendo convidar ele pra um duelo. Porém, o protagonista obviamente quer recusar, falando que o velhinho tá exagerando. O Wang pede desculpas, falando que ficou curioso e agiu de forma impulsiva. Com isso, a Xiaotu fala que eles estão indo embora e diz que eles podem brincar quando tiver uma chance. Nosso rapaz tá olhando pro velho passando, que de repente tenta dar um soco, porém o menino é safado e tava esperto. O Youwei pergunta se ele não tá velho demais pra ficar usando esses truquezinhos sujos. Enquanto a Xiaotu tá assustada, perguntando o que o avô tá fazendo. Ele começa a estourar a camisa e ficar bombado, falando que não vai deixar ninguém roubar a admiração da neta dele. Era pro nosso rapaz se preparar, porque hoje ele ia conhecer a força da sabedoria. Eles se preparam por um segundo e o velho vem dar uma sequência de hora no nosso menino. A Xiaotu fala pro velho se acalmar que não era tão sério assim. Porém, o Youwei diz que agora vai ter que lutar pela dignidade dele. O velho parabeniza as habilidades que ele tem, porém diz que ele tá muito longe de ser merecedor da admiração da Xiaotu. A turbinada sai correndo falando que vai ter que achar a irmã Ling pra parar com isso. O velho pula no nosso rapaz ativando um soco de chamas. Ele consegue se defender, porém não tá conseguindo achar nenhuma forma de dar um contra-ataque. É aí que ele se lembra que tem a técnica da penetração. O velho se aproxima de novo e questiona se o garoto não tá aguentando. Porém, o Youwei combina a técnica da penetração com o punho celestial. Com isso, acerta um soco no velho bem no ponto fraco. Esse conjunto de habilidades tinha funcionado melhor do que ele imaginava. E o sistema parabeniza a técnica, falando que agora ele desbloqueou o punho da penetração. O Youwei se joga para cima do velhinho, falando que tá na hora do contra-ataque. Ele sorri e o velho fala que eles vão resolver isso com esse soco. Porém, o protagonista já viu que o ponto fraco do cara tá bem no ombro. Porém, infelizmente, o Wang se esquiva. Ele pergunta se a criança tá ficando sem energia. Rapaz, acertou-lhe uma na barriga pra quê? Que isso? Nosso menino cuspiu sangue, caiu no chão e ficou acabado. O velho ainda limpa as mãos e fala que ele precisa de mais prática. Pelo visto, um tempão se passou e ele acorda querendo saber o que aconteceu. Porém, aí que um tamancão com uma roupa peculiar se aproxima e vocês sabem quem é. A imperatriz diz que nunca imaginou que ele gostava de dormir nas ruas. O Youwei se levanta meio sem jeito e pergunta por que ela tá ali. Ela fala que ouviu dizer que estão refinando algo na fornalha e quis dar uma olhada. Rapaz, ela se agacha pra falar com o nosso garoto de uma forma perigosa. Começa a arrancar a camisa do coitado, o que tá acontecendo? Ah, ela só tava vendo se ele tinha algum machucado interno, porém diz que tava tudo bem. Então se levanta e fala pra ele aprender a lição de que nem sempre vai dar pra vencer os inimigos. É por isso que ele tem que escolher melhor as lutas que participa. O Youwei tenta explicar que ele não teve opção já que o velho foi pra cima. Ele então diz que se lembrou que no meio da luta havia um ferimento no ombro do velho e pensou em dar um soco. Porém, ele sabia que machucar tanto aquele velho podia acabar com a carreira dele e por isso ele decidiu errar. Só que aí que ele nota que ela parecia estar um pouquinho preocupada com ele. Ele pergunta se ela tá com medo de perder o discípulo dela, que só responde para não tocar com essa mão suja. Enquanto isso, o velhinho tá se perguntando aonde o Youwei foi parar. Era inegável que o rapaz era mais forte do que ele imaginava. Aquele último soco principalmente parecia bem perigoso. Porém, as habilidades dele ainda são superiores e ele facilmente conseguiu se esquivar. Ou, na verdade, não, né? Porque o ombro dele tá arrebentado de qualquer forma. Porém, aí é que a Xiaotu aparece com a tal da irmã Ling. O Wang fica assustado e a Ling pergunta cadê o like. A cena muda pro pátio na casa do mestre Wang. Dentro do quarto, o ancião tá cuidando do vovô, rapá. A Xiaotu tá perguntando para Ren se o vovô vai ficar bem, enquanto o doutor tá explicando que parou o fluxo de energia e tirou o perigo da morte. Porém, esse ferimento no ombro, rapaz, é coisa de doença antiga. Um avô todo espetadinho fala pra não se preocupar não, velho, não vai morrer. Enquanto isso, a tal da Ren agradece o tiozão que diz que vai se retirar e um outro ali já chama por ele. Eu tinha se esquecido que as proporções dessa mina rosa aí é peculiar, né, rapaz? E ela tá ali chorando ao lado do vovô preocupada. Porém, ele fala pra ela parar com isso, que ele tem que se preparar pra uma partida ranqueada. A menina tá ali meio confusa, né? O cara é o rei de Summoner's Rift. A Ling Ren quer saber, né? Se a luta lá fora foi boa. A Xiaotu mente, né? Falando que foi só um treininho pro velhinho se divertir. Porém, óbvio que ela fica com raiva, falando que o cara desmaiou nisso. O velhão manda ela se acalmar, todo mundo já sabe que é ela que manda nessa família. Porém, ela continua com raiva, falando que ela tá envelhecendo e não vai mais ser uma jovem. O avô fala, minha garota, você já vai fazer 30 anos, uma jovem se não é há muito tempo. Porém, nessa hora, o mano entra avisando que os tals do Lin e o Ma vieram visitar. A mulher já tem certeza que esses caras estão tramando alguma coisa. E o velhão manda ela dar uma olhada, né, pra ver o que tá acontecendo. Qualquer coisa, só fala que ele machucou a mão e não quer ver ninguém. Porém, ela sabe que esses caras não vão acreditar nisso, mas mesmo assim ele se vira. Enquanto ela sai do quarto, o cara atrás avisa que o jovem da filmagem foi visto a última vez lá no Mercado das Pedras. Enquanto a Xiaotu, prestes a explodir a todo momento, diz que realmente ele é teimoso. Além disso, era bom aquele garoto lá, né, manter o perfil baixo e não chamar muita atenção. Lá fora, os caras conversam querendo saber se a situação do mestre Wang é séria. E um deles reclama que bem quando a colaboração ia dar certo, o velhão apronta uma dessa. O mano tá querendo se juntar à família Lô, porém o amigo
fala que ainda é cedo demais. Sem contar que a administradora era só uma mulher chata pra caramba e a herdeira era uma menina. O Gifu não quer saber, agora que a família Lu tá sendo suprimida por causa do mestre Wang, o que vai acontecer? O tal do Lin Kuei, porém, tá pensando que é a chance perfeita. O cara já vai morrer e logo alguém vai assumir essa liderança. Seria ótimo estar ao lado dessa tal pessoa. Porém, o bombadão chamado Song Abião diz que trouxe umas pílulas pro mestre. E chama o time falando que era bom eles visitarem o velho Wang. Tá todo mundo estranhando, geral sabe que esse cara aí é da facção rival. E nisso, 2 guardas aparecem e falam que nesse momento ninguém pode entrar no pátio do chefe. O Abiao fica irritado e manda os caras sair da frente agora mesmo. Obviamente que a treta tá pra estourar, enquanto geral vai observar pra ver o que vai sobrar da família. O Abiao avança falando que se estão recusando os remédios que ele trouxe é porque querem ver o velho morto e ele não vai permitir isso. Ele manda o grupo seguir junto e já vai na pancadaria dando soco na cara de todo mundo. Só que nisso, a Ling Ren aparece ali na porta carregando uma puta de uma esfera de fogo e taca na direção dos mano. Os caras estão impressionados que ela realmente apareceu. E ela não parece estar querendo fazer amigo e quer saber se eles realmente estão ali pra causar problema. O Wipeout tá confuso. Essa desgraçada não era pra ser tão forte assim, não? Ele todo amigável, né? Ah, senhorita Ling, então, né? Eu vim falar aqui. Porém, ela só ignora tudo que ele tinha pra falar e passa. A Ling avisa que é pra todo mundo ir embora porque o mestre tá bem e não quer visitas. Só que nisso o tiozão se olha e o velho da esquerda pergunta o que aconteceu com o velho Wang. O rei inventa que ele jogou a noite toda, tá com tendinite e por isso que não pode ver ninguém. Só que o cara da família Pan, na verdade, tem certeza que deve ser algo pior que isso. Nessa hora, o mano ali do terno azul dá um passo pra frente e diz que tudo bem, ele só tá ali pra informar sobre algo. Ele manda ele dizer logo e ele avisa que infelizmente a família Tian tá com uns probleminha e é por isso que a parceria entre eles foi cancelada. Ele pede pra eles entenderem, enquanto pensa que nem ferrando que ele vai ficar preso nesse velho morto. A Ling só responde que tá tudo bem e quem mais quiser desistir que fique à vontade. Obviamente, os falsos tudo começa a dizer, né? Ah, meus negócios não estão indo muito bem, né? A gente não vai poder apoiar vocês. A Lin só se vira e diz que tanto faz. Ela não precisa mais do dinheiro deles e o que eles quiserem pode ser devolvido. Porém, ao mesmo tempo, ela tá se perguntando o que o velhão tá pensando. Só que no final das contas, é óbvio, cada uma dessas famílias tem seus interesses e nesse momento eles não estão alinhados. Nisso, o velhão tá falando pra Xiao Tu que quem depende da família dele sempre mostra cara na dificuldade. No futuro, ela vai saber em quem confiar e quem é só interesseiro. Toda a torta elogia, né? Querendo saber se é o grande plano dele. Enquanto ele admite que tava com medo da Ling. Porém, agora que ele viu a situação se desdobrar, ele tá com um novo plano. O problema é que a Ling sabe, os ferimentos do velho são de verdade e esses malditos estão só se aproveitando. O Abiao, porém, tá de canto, pensando que o chefe passou décadas juntando informações e agora ele finalmente vai poder testar tudo. De repente, ele coloca a bola na boca e... rapaz, e parece que gostou, falando que a sensação era incrível. Nessa hora, ele tá ansioso pra descobrir a verdade do chefe Lu, quando do nada o Protinho aparece ali com o passo das sombras, fi. O sistema já detecta uma crise, ativa a barreira e o mano é empurrado. Nosso garoto não tem nem ideia do que tá acontecendo, ele chegou ali do nada e o mano tá caído no chão. De repente, uma voz diz que finalmente ele chegou e todo mundo reconhece como sendo do mestre. Eles sabem que essa era a habilidade da transmissão da energia vital. Enquanto isso, a Ling tá querendo saber se isso faz parte do plano do veião. A Xiao Tu já tá toda lambuzada, chamando o nosso garoto, falando pra ele entrar logo. Enquanto os manos lá fora quer saber por que esse cara tá aparecendo ali de novo. A cena então muda pro hospital da cidade, onde alguém tá roncando. O Lourinho avisa que a condição do tio tava melhorando, então ele tá indo embora. O Luffy, porém, que é o pai dele, manda ele ficar paradinho ali e diz que quem fez isso com o rosto da filha dele vai pagar caro. Nisso, o mano do Terno Azul aparece dizendo que o Abiao mandou uma mensagem avisando que o Jumping tá bem. E o mais esquisito é que parece que todas as famílias estavam dando moral pra um tal de Lu Youwei que ninguém conhece. O pai diz que tanto faz, nunca ouviu falar, enquanto o loirão quer saber por que de novo é o desgraçado desse moleque. O chefão já manda ele explicar logo quem é esse trouxa aí. Enquanto a Ling tá falando pro nosso garoto entrar. Ele vem todo sorridente, falando vai esperar um pouquinho que tem um amigo dele chegando. O bombado, coitado, cai no chão todo acabado, avisando que nada ia o impedir de servir o chefe Lu. Porém, eu não sei se é golpe ou se é favor, porém, a nossa querida chefe chega pisando na cabeça do trouxa. Eita que tá grandinha, fi, avisando nosso garoto que ele tá merecendo uma punição divina. O Protinho manda a corrida Naruto, fi, sai fora. Todo sem graça, ele pergunta, né, se ela não tava com pressa. A Kiryang, porém, tava paradinha ali, olhando pra lá e pra cá, enquanto a Ling observa e percebe que não consegue sentir a presença dessa mulher. Realmente, a existência do Lu Youwei não era tão simples quanto parecia. Nisso, ela fala pra todo mundo entrar, né, agora que a amiga dele chegou. Já na sala, Xiao Tu vê a nova amiga do nosso garoto e vai cumprimentar ali, servindo um chazinho. E a
até a chefe tá impressionada com o tamanho dessa menina, filha. A garota tava prestes a explodir mesmo. O Prota então pergunta como o velhão se sente, né? Ele sentiu que algo tava errado na luta. O velhinho fala que sim, ele percebeu que o garoto pegou leve no ataque pra não machucar. Porém, ele não precisava se preocupar, né? Que ele vai se recuperar. A Xiaotu já fica aliviada ao saber que o ferimento não foi por culpa do Protinha. A Ling, porém, diz que tanto faz. Ela devia parar de bancar inocente quanto faz merda pelas costas. Nessa hora, a chefe tá olhando ali um quadro na parede. E o velhão conta que a família dele tem uma longa tradição marcial e um passado militar. Todos os ancestrais lutaram pra defender a terra e com o tempo a família ganhou bastante influência. A Ling diz que isso é verdade. E é por isso que as outras famílias estão interessadas nele, só por causa desse tipo de influência. Agora o Protinha tá entendendo por que esse velho vem fazendo tudo isso. E a Ling tá achando que o velho ter conectado a Xiaotu com o garoto fazia parte do plano dele também. Tudo isso pra garantir que ele não era um dos traidores interessados só em acabar com a família. Ela acha que o velhão, né, fez um puta plano quarta dimensão do xadrez, porém, óbvio, né, que isso aí não faz nenhum sentido. E o velhão fala pro nosso garoto que aqueles caras tão tudo com máscaras, enquanto é muito mais fácil negociar diretamente com ele. Só que o Protinha tá achando tudo isso muito suspeito, enquanto o mestre já tá pensando que logo vai conseguir controlar esse jovem rapaz. O velho se beneficia no final e o garoto ainda agradece. Porém, a Qin comenta que pra ela o protagonista mais parecia estar sendo um alvo. A Xiaotu não entende, ela diz que tudo bem que o velho tinha muito poder. Porém, isso foi há bastante tempo e a reputação dele só tá acabando e geral tá pulando desse barco. E agora ele tava querendo usar o Prota como uma espécie de escudo. O Youe e a Lin estão ali meio sem entender. E a Roshi já pensa que talvez realmente isso fizesse um pouco de sentido. O Prota percebe que se ele fosse como uma espécie de barreira na frente da outra família, né, ele revelaria todas as fraquezas do inimigo. Enquanto a Xiaotu tá com raiva e pergunta pro avô se ele realmente tava planejando tudo isso. O velho tá todo assustado agora, né, querendo saber quem é essa mulher que do nada chegou ali. Ela acabou de aparecer e ele já tava com a sensação de que ela era gigantesca, o que ela é, e por que ele tava sendo controlado por ela. Ela tá só dando uma encarada e o velho tenta se explicar, falando que ela tá indo longe demais, até parece que o velhinho ia planejar tudo isso. Nisso ele fala pro nosso garoto que o que ele quiser é só pedir que eles são amigos. E a Xiaotu fala pro nosso garoto a mesma coisa, dizendo que ela vai garantir qualquer desejo. O Protinha para pra pensar e sabe, né, que a família Wang é uma linhagem de artistas marciais. Então ele queria algumas técnicas emprestadas em qualquer área pra ele tava o suficiente. O velho, porém, avisa que técnicas importantes como punho flamejante não davam pra compartilhar. E mesmo com a Xiaotu chorando, ele garante que essas não dá pra passar pra ninguém. O Prota diz que tudo bem, mesmo que não fossem técnicas tão preciosas pra ele, tava mais do que bom. Só que nisso, a Qin comenta sobre algumas flores que ela viu no jardim. Ela sabe que são usadas na comida e o velho diz que sim, são flores raras que são cultivadas uma a cada 1000 anos. As sementes são muito valiosas, mas ele pode plantar onde ela quiser. O Protinha tá meio sem entender enquanto o velho faz a oferta. E, estranhamente, a Imperatriz aceita na hora e diz que tudo bem então. O Prota acha esquisito por que ela tá indo tão longe só por causa de uma planta que é usada pra cozinhar. Mas vai fazer o que, né? A mulher apertou o W e não solta, saiu andando e ele dá tchau pro velhão falando que tá indo. A Ling critica o velho, falando que ele planejou e quando achou que venceu, perdeu as técnicas e também perdeu algumas sementes. A Xiaotu, por outro lado, fala que o velhão tem que parar de ser tão egoísta. Porém, ele responde que ele tem que tomar cuidado. Ele não consegue entender qual que é daquela mulher. Assim, então, vai pra casa do Protinha, rapá. Onde aquele amigo dele lá no começo tá aproveitando a livezinha da Zian-chan. Ele acha que é o Prota chegando e fala: Ô, Yui, tem como você pagar aluguel esse mês, amigo? Porém, na verdade, é 4 humanos nas costas e na hora os caras agarram ele, já põe o moleque de joelho. Os caras tão perguntando se é esse o perdedor, enquanto o coitado do gordinho avisa que é bom soltar ele agora, senão ele vai ter que espancar geral. O chefão, porém, só manda levar esse moleque agora. Enquanto o Protinha tá na floresta falando que nesse lugar tem planto suficiente para comer 1 ou 2 anos inteiro. Mas por que ela tá querendo isso tanto assim? A chefe diz que ela é boba em achar que ela realmente tá ali só por causa de comida. E avisa que essas flores de alfarroba, eu tive que traduzir porque eu não tenho a mínima ideia do que é isso e continuo sem saber, cresciam em troncos que eram essenciais para criar pílulas para aumentar a energia. Ah, o Protinha percebe que a danada mencionou as flores, mas na verdade tá ali pelo tronco, ou seja, né, passou a perna no veião. O Protinha diz que entendeu e pergunta se essa é uma forma dela recuperar a força que já teve. Porém, ela revela que ela não tá conseguindo puxar energia pro corpo de forma alguma. Nesse ritmo, as chances eram mínimas. E é por isso que essa pílula que ela tá refinando, na verdade, é pro nosso garoto. O plano dela é levar nosso garoto para tal reino celestial. E tudo que ela pede é que quando ele fique forte o bastante, ele também leve ela de volta pro mundo dela. O Luyue tá todo confuso, né? Como é que ele vai fazer ela voltar pro mundo dela? Nada disso faz sentido. Mas nisso ele cai pra trás, dizendo que às vezes se esquece que realmente ela não é desse mundo. Ela, porém, estica a mão e pergunta como é que a história vai dar certo sem um protagonista. O prota, porém, sabe que se os tais imortais
realmente existissem, eles são mais distantes do que os humanos são dos gorilas. Ele não acha que ele vai conseguir, porém ela avisa que o que existe acima do celestial são só rumores. E mesmo que a distância fosse enorme, ela confiava nele, então ele deveria confiar nela. Ela se aproxima e o menino tá todo corado, enquanto ela diz que vai dar o melhor de si pra ajudar. Quando ele chegar nesse nível, atravessar o vazio vai ser tão fácil quanto um movimento de mão. E confiou, né, rapaz? Aí as pratinhas já sorriu e falou que beleza então, bora dali. Ô, minha filha, de ladinho assim, as coxas gigantes mesmo, né? Ah, será então, muda pra empresa Forestry Media, onde tem uma mira pequenas caixas de presente. Um gordinho fala que só o Yowei pra garantir que tantas ginseng de 1000 anos fossem dadas de graça assim. E um outro tá em choque que tinha um equipamento de VR ali que era lançamento. Alguém pergunta pro Sr. Lin aqui que exatamente o Yo fez pra ganhar tudo isso das empresas. Ele responde que eles vão ter que perguntar, e bem nessa hora, nosso garoto tá chegando na porta. Na mesma hora que ele abriu, antes de dar o oi, o gordinho safado já tá querendo VR emprestado, rapá. O Protinha tá todo mundo confuso, ganhando um monte de ponto de assustado em todo mundo. A secretária que já tá ficando toda atiçada já avisa o Wei que várias empresas vieram dar uns presentinhos aí pra ele. O cabeça de lâmpada fala, caramba, Wei, você é o brabo, pai, não guarda segredo assim de nós, hein, não? Enquanto o trouxa do Xiaonan tá lá de fundo, falando, esse filho da mãe do Wei, rapaz, de novo chamando a atenção. Coitado do Prota, ele só vive a vida dele, esse cara sofre os colateral. O Protinha dá uma parada pra pensar e tem certeza, só deve ser o velhão da família Wang. E nisso ele fala pra todo mundo pegar presente e agradecer aos chefes do trabalho, rapá. Todo mundo se vira ali pra Qianning e pro Lin e agradecem, falando que eles são incríveis. O Xiaonan relaxa, falando, no final das contas, esse idiota não passa de um funcionário qualquer. Só ele pode chamar Xiaoqie de Kiki. Porém, no meio dessa brisa do lourinho, o irmão da Xiaoqie, né, fala que nosso garoto tinha que parar de ser tão tímido assim. Várias pessoas da família já estão querendo juntar os dois. Agora o Lolhão tá confuso. Como assim juntar os dois? E nisso, o mano também já anuncia, foda-se tudo, fio. Yowei agora é o diretor e maior acionista da empresa. Tá todo mundo ali meio confuso e ao mesmo tempo parabenizando o Prota. E o Lin fala que esse era o desejo dos mais velhos e agora eles também nem precisam de formalidades um com o outro. O Protinho, olhando pra chefe, só fica pensando que ninguém nem percebeu que ela não é mais a mesma pessoa. E o sistema dá mais uns pontinhos por ele ter deixado todo mundo do trabalho em choque. Nisso, a coxa gigante fala pra eles irem embora, porém o Protinha pede pra ele esperar, querendo saber onde ela vai. Ela só diz que ficar ali é como ficar perto de um monte de mosca e o zumbi dela é irritante. Pelo visto, ela usou o nome dos caras e eles estão falando que ela realmente tá muito mais dócil ultimamente. A coitada realmente humilhava todo mundo, fi. Enquanto o Xiaonan tá arrebentando o chão, queremos saber por que tá todo mundo tratando o Wei assim. Já na sala, o Protinha então tá perguntando o que mais ela precisa lá pra fazer a tal da alquimia, que ele ia buscar tudo. Porém, a Pé Largo fala que ele não precisa se preocupar tanto. O mais importante é a casca, então eles vão se preocupar com o almoço. Nessa hora, o celular dele toca e na outra linha, alguém grita pedindo por ajuda, dizendo que foram sequestrados e tá no tal do Bark Dark Moon. Ah, é o gordinho do apartamento. O Protinho diz que nem ferrando que vai, filho. Deixa esse gordinho aí se ferrar, ele tá querendo roubar meu dinheiro. Porém, o amigo fala que oferece um CD exclusivo de fã-clube pra convencer o Prota. O Protinha tem certeza que o amigo não ia oferecer algo assim, então tá numa enrascada. Enquanto o trouxa do loirão tá só escutando, falando que é isso que acontece quem ofende a família Lu. A cena muda pro bar da Lua Negra e as coelhinhas estão todas atiçadas. De joelhos, o gordinho tá ali sofrendo. Eita, rapaz, sofrendo talvez eu me antecipei nas palavras. Quando o desenhista tá sem criatividade, ele não desenha roupa, só pinta o corpo mesmo. Ela manda erguer a cabeça do gordinho e assim que o mano faz, ela usa um poder estranho que parece mexer com as memórias. Ela pergunta se ele se lembra de algo e ele responde que nada, porque ele só apagou quando foi sequestrado. Ela então manda ele contar tudo sobre aquela certa pessoa sem revelar quem ele é. O Kai começa a falar tudo o que sabe sobre eles serem pessoas próximas, se conhecerem há um mês. Quando, de repente, uma coelhinha abre a porta e fala pra madame que o Lu Wei havia chego. Ela então manda enrolar um pouquinho enquanto termina de arrancar as informações. Na fazenda noturna, o Protinha tá entrando e as coelhinhas tá pulando pra um lado e pro outro. Até que Niang tá achando as roupas usadas, mas não é por nada não, minha guerreira. Você tá um nível acima. A primeira coelha desse território silvestre se aproxima do nosso rapaz. De uma raça de animal muito curiosinha, ela se gruda no nosso garoto, claramente demonstrando medo. Porém, nosso menino diz que não tá pra zootopia hoje não, filho. Já arranca o braço da braba. Ai, que isso? Tacou no chão e ainda mandou ela explicar cadê o tal deus da riqueza que manda nesse lugar. E ela responde que tudo bem então, já que não dá pra bater nele dessa forma, ela vai bater de outro jeito e é os bombados chegando. Eita, Protinha, era melhor apanhar antes. Nossa, já veio o maninho verdinho ali no teleporte, deu um socão, Protinha sumiu. Eita, que isso também, rapaz? Já deu-lhe uma no outro, teleportou a barrigada no outro, soco na cara do careca. Os mano tá todo torto enquanto Protinha ativa o novo lá, soco perfurante e manda todo mundo voando pra longe. O bombadão tá ali confuso, falando que isso não
não faz sentido, porém em um segundo o mano já tá com a mão na cara e pum, vai pro chão. Rapaz, quase que afundaram o bolão no nosso garoto, hein? Que isso? Sai fora, carequinha, tiozão. Nosso Protinha tá achando estranho. Por que toda a legião marcial tá caçando ele ali? O Oibal pede pro maldito ajudar, enquanto o careca manda o desgraçado calar a boca. Isso, mano, diz que tudo bem então, mas ele vai ficar com a Kinyaning ali de canto. Que não tá nem aí pra você, mano. Ela tá tomando uma taça de vinho tranquila. E lá vai o trouxa, né? Tá querendo apanhar de gostosa. Eu não o culpo. Ele tenta, ela segura o braço... Uma encarada manda quebrar e pum, o trouxa é mandado pra longe. O chefe da legião tá todo confuso, enquanto Luei sorri e diz que eles não deveriam mexer com ela. Nessa hora, Kinyang se aproxima e fala que como era uma missão de resgate, eles precisavam ser rápidos. No mesmo momento, os caras percebem que eles não estão preparados ainda. Enquanto a Brava pede pra eles mostrarem os truques que eles possuem. Porém, de repente, ela sente algo esquisito e cai de joelho enfraquecida, fi. Alguém então avisa no comunicador que os efeitos do pó não devem durar muito. Nisso, Protinha percebe que tem um negócio aí no ar. E o careca fala que agora que eles estão destruídos, é fácil acabar com os dois. Porém, o Brabo puxa no colo, ela... Ai, meu Deus, o que você tá fazendo? Ei, gata, relaxa que o pai resolve. Fica aí em cima. Tirou ela do chão pra colocar ela ali. Partiu pra cima, Turinha aí, fi. Socão, porém o careca parece teleportar. O da camisa vermelha aparece do lado do Protinha, manda uma sequência de soco que mais parece um furacão de bala. Porém, fi, o mano mandou a técnica do Killua junto com o outro ali, ó. Tão girando em volta do nosso garoto, ninguém sabe de onde vem. Quando de repente os dois estão vindo um de cada lado, fi. O mano tenta atacar de novo o bolão na cara do nosso garoto. Porém, agora ele ergue o escudo e nem a espada do cara entra fundo. Ih, rapaz, eita, e os caras tomou colateral, tá? Foi os dois pro chão. O mano tá assustado, querendo saber como o físico deles foi destruído assim. Enquanto ele diz que apesar de todo o showzinho deles, ele ainda tem a vantagem. A mina embalada a vácuo, coisa linda, tá passando raiva ao ver a tal barreira do sino dourado. E o Protinha manda eles entregarem logo o amigo, senão a treta vai ficar séria. Porém, de repente, cai uma flashbang no chão. Eita, que a mão vai, no que mais importa, joga no colo e vamos vazar daqui. Pô, o desenho era de uma flashbang, mas afinal foi uma bomba de fumaça? Isso aqui não é falta de talento do artista, isso aqui, na verdade, é a técnica do inimigo. Ele enganou até eu, é incrível. A embalada a vácuo tá ali, querendo escapar no meio da confusão, enquanto o Protinha segura coisa boa, falando que isso aqui é uma armadilha. A Kinang falou, seu desgraçado, me põe no chão e tira a mão daí. O Protinha dá-lhe mais uma apertada. Ah, daqui você diz aqui? Ah, beleza, então desculpa, põe no chão. Danado. Ela então fala que esse lugar tá cheirando a bálsamo e cássia, que são eficazes contra cobras. Ela tem uma certa técnica do coração da serpente, é por isso que o negócio funcionou. O Prota percebe que, seja lá quem tá fazendo isso, parece saber exatamente quem ela é, no caso, né, a reencarnada. E ela fala que tá tudo muito estranho e é bom perguntarem logo pro pessoal lá de dentro. Nisso eles interrogam o Abial e perguntam o que a família Lu e a Legião Marcial estão aprontando. O mano só diz que ele não tem ideia sobre a Legião, mas o alvo da família Lu é a mulher. O mano pergunta por quê e ele fala que eles estão caçando a Imperatriz. Há um mês atrás eles receberam o trabalho de dar um fim nela e era isso. Ah, o Protinha se lembra, né, fi? Um mês atrás foi quando ela tomou-lhe aquele Hadouken no carro. Na hora ele percebe que o alvo, na verdade, era Lin Maoke, né? A pessoa original desse mundo. E ele quer saber quem é o cliente, porém o Abial vai falar que não sabe nada disso, porém toma esse removedor de almoço na barriga. Nisso, Protinha se vira pra novinha na pista e fala que eles vão investigar a família Lu. Enquanto o trouxa caído lá no chão tá gritando por socorro. Lá do lado de fora, os dois já estão indo embora, falando que essa família Lu é famosa, eles podem acabar querendo se vingar. Eu ia comentar que o amigo ainda não foi salvo, mas olha o coitado aí, filho, pedindo socorro, falando que ele ainda não foi salvo. Em outro lugar, a garçonete tá falando pro Xiao Wan que a pessoa que ele tava procurando chegou. Porém, o loiro fala que a única pessoa que ele quer ver nesse momento é a Xiao Ke. Até que nosso Protinho aparece todo arrebentado chamando por ele. Ele finge que tá morrendo e fala... Amigo, a Legião Marcial veio me matar, eu não tenho muito tempo. Ô, Xiao, não, velho, você tem certeza? Isso aqui você não tá me enganando, não. Você vai morrer, coisa boa, né? Porque assim, né, finalmente algum plano tem que dar certo. Pelo amor de Deus, é bom você morrer hoje. O Liu Wei ignora, só fala, a família Lu e a Legião Marcial fizeram um time. Você é o único que sobrou pra proteger ela, Xiao Nan. Na hora, o Lourinho assustado, o quê? A família Lu tá querendo bater na Xiao Ke? Aqueles desgraçados, eles vão morrer agora. Na hora, chama os dois guardinhas perdidos, que nem sei o que estão fazendo aí, manda eles se juntarem pra resolver isso. Ele fala também pro nosso garoto guardar energia enquanto a ambulância chega, que ele vai mostrar pra Xiao Ke que ele é a pessoa que a salva. Porém, a menina tava logo ali do lado, né, rapaz? E comenta que não imaginava que ele tinha esse jeito com as outras pessoas. Nesse a gente vê que o Gu Xiaonan, quando foi sair dali, foi puxado por uma gordinha pra uma sala. Ele pergunta como é que tá a recuperação dela, que já se senta no colo, falando que não tá se sentindo bem, o coração dela tá quentinho com a chegada dele. Nisso também traga uma lista de papel com o nome das pessoas que ele tá investigando. Ele vai todo animado pegar a lista, porém ela arranca
puxar a mão dele e fala que vai ter que chamar ela de Yun. Essa gordinha é igual fala, um investimento em Bitcoin. Se colocar na academia, rapaz, a evolução vai ser braba. Tem grande chance dela te abandonar depois disso? Tem. Mas, não tem mais não. Você vai ficar sozinho depois que ela ficar gata. O Xiaonan tá ali falando que vai chamar ela de querida e ela já ataca ali o esmagamento, fi. Depois de muita surra que ele não aguentou, o coitado tá saindo acabar do hotel quando o nosso protinha tava de canto. Agarra ele do lado ali no beco, joga a bolinha na boca e fala que isso vai ajudar ele a se revitalizar. O Xiaonan toda assustado, quer saber o que o trouxa tá fazendo ali? Será pra ele estar no hospital? Porque ele responde que a medicina moderna é incrível, ele se recuperou muito rápido. O Xiaonan com raiva fala que ele tá o enganando e pede o dinheiro de volta da ambulância. Porém, o protinha tá mais querendo saber se ele descobriu quem tava por trás de tudo aquilo. O loiro tenta disfarçar, dizendo que não, ele não tem informação, porém o prota conhece a peça e taca ele no chão, mandando ele revelar tudo logo. E já começa a caçar, e nisso encontra um negócio de informação ali embaixo da carça. Ah não, na verdade o que ele deixou foi um gravador quando esse mano foi sair. E nisso ele vê que a gordinha Bitcoin descobriu que quem tava por trás de tudo era o irmão da Maoke. Ou seja, né, o protinha tá em choque, que era o maldito do Lin Wei. Caraca, que foi quase que um plot twist, né, o cara bancou gente boa, apesar que ele sempre foi um filho da puta, eu que vacilei mesmo, cara, me deixei enganar. O Xiaonan, porém, tá segurando nosso garoto, falando que as coisas não são tão simples assim. Nosso menino, porém, comenta que isso não é assunto pra ele se meter. Porém, o loirão fala que não dá pra ele simplesmente fingir que não sabe de nada. Só que o protinho ignora completamente e sai na correria. Enquanto Xiaonan tá socando a parede, falando que um dia o Yowei vai se curvar pra ele também. Já no escritório, o protinho tá caçando algumas informações. E descobre que o Lin Wei causou um prejuízo enorme na empresa e é por isso que tá querendo se livrar da irmã pra usar ela de bode expiatório. Nisso, ela entra perguntando por que ele não só ligou e avisou. Ela vem toda vermelha querendo saber por que um simples mortal tava investigando. O prota tá achando isso meio esquisito e pergunta por que a cara dela tá tão vermelha. Nessa hora ela coloca a mão na testa e diz que tem uma solução perfeita. Na hora o prota percebe o olho esquisito de coração, rapaz. Ela tinha sido dominada pela outra personalidade. A marca do Sasuke até aparece no ombro, o protinha tem certeza. Porém a braba não para, né, rapaz? Na poltrona reclinável a posição é uma cadeia. E a esquisita ainda fala que da última vez que o testou ele era mais gentil do nada, agora ele tá ficando tão ameaçador, pra não usar outra palavra, né? Fala tipo duro. Ele tá confuso, querendo saber que negócio é esse de teste. E a braba explica que ela é uma arma de alma que é separada do corpo, basicamente um outro espírito. E foi a própria bruxa, né, a Maoke, que a salvou. Num flashback a gente vê a Maoke toda imperatrizinha, né, olhando ali um artefato raríssimo. Ô louco, porém ela só deu-lhe uma quebrada e falou que não tava interessada nisso. No momento que ela quebrou a alma da cachorra, não tinha pra onde ir, né, e procurou um corpo pra usar de vaso. A braba se sentou, abriu as coxas e começou aquele cultivo gigante. Ela absorveu junto com isso, porém, todo o ressentimento que aquela alma carregava. O espírito maligno tentou dominar ela e falou que se ela não aguentava era só desistir e se entregar. Porém, obviamente, ela sobreviveu e acabou conseguindo usar ela como uma arma. O protinho pergunta se carregar uma alma também significa carregar emoções. A Qin Yang, porém, só ignora e segura, falando pra eles irem pra outro lugar. Nisso ela mostra os ingredientes e explica que são pra fazer a tal pílula da pureza que vai ajudar ele. O prota responde que ele não tem a mínima ideia como faz isso, porém, ela pega a mão e diz que é bem facinho. O prota perguntou o que você tá fazendo, mulher, e nisso a mãozona puxa um balde de alquimia do nada. A Qin Yang entrega o caldeirão e explica que com aquilo ele pode fazer as pílulas sozinho. Na hora, fala pra eles começarem logo o processo e um tempo depois o protinho tá se perguntando se vai ser fácil assim. Porém, a braba ali, né, toda ofegante, fala que não é o suficiente. Ele pergunta se ela tá exausta e ela fala que tá tudo bem, só tá um pouco cansada. Porém, né, lá vem ela com os golpes certeiros. Do nada, ela que tava sentada tropeça na direção dele, pedindo por ajuda. O protinho, porém, não tá nem aí, só coloca ela no sofá e consome a tal pílula. Na mesma hora, ele é envolto numa estranha fumaça dourada e percebe que tava chegando próximo ao nível de um grande mestre. Agora, com isso, ele finalmente ia conseguir lidar com Liu Wei. E a cena muda pro próprio, discutindo com o tio sobre esse maldito investimento que ele não aprova. Ele tá falando pro tio que investir em arte marcial é essencial pra eles não afundarem. Porém, o tio manda ele calar a boca e avisa que ele ainda é o dono dessa família. Nessa hora, uma secretária ali diz que trouxe um chá pra ele se acalmar. Ele agradece, pega a bandeja, porém joga algo suspeito sem o tio perceber. Ele entrega pro tio e pede pra que ele, por favor, reconsidere os investimentos. E nisso sai da sala, obviamente pensando que esse maldito covarde só se importa em proteger o pouquinho que tem. Quando esse desgraçado morresse, ele finalmente traria a família Lin de volta à glória. Já na sala, o Xiaonan tá ali pra conversar com ele. E nisso avisa que quer se juntar com o cara pra acabar com Liu Wei. O Lin, porém, mantém a falsidade, diz que ele gosta muito do garoto Yowei, por que ele queria acabar com ele? Porém, o Xiaonan só diz que já sabe de tudo, eles poderiam se juntar pra acabar com esse moleque logo. A cena muda pro Zootopia de novo, né? Fica as coelhinhas doidas pra trabalhar o dia inteiro. Enquanto nisso, o mano abre a porta e diz que Yowei tinha invadido o local. O capanga só fala pra deixar ele entrar logo, enquanto elogia o Xiaonan falando que esse plano realmente é perfeito. E rapá, vamos ver se é perfeito
mesmo, porque o Protinha chegou dando bicuda na porta. Já deu de cara com a coelhinha e 2 lâmpadas vindo na direção dele. Na hora, o Shao Nan diz que o trouxa se ferrou e avisa que eles podem fugir por uma passagem secreta. O lâmpada tenta dar uns tiros, mas parece uma nerf essa arma dele e o Protinha passa facilmente desarmando 2 em 1 segundo. Ô, louco, e nessa hora o Shao Nan que dá-lhe uma nas costas do Lin, rapaz. Enganou até nós, hein? O Lin tá todo torto perguntando se ele enlouqueceu. Enquanto ele pega algo ali e diz que não suporta o Wei, mas também não pode perdoar um maldito como ele que quer fazer mal pra Miaoke. A gente vê a hora que ele deu um soco na parede falando que ia matar o Wei. Nosso Protinha mandou ali, ele fala logo o que ele tava querendo e só pedir ajuda. Foi aí que eles armaram o plano, fi. E agora o Shao Nan arrebenta a cara do Lin falando que esse desgraçado tá merecendo uma surra. O louco, porém, a embalada a vácuo do nada surge ali com uma faca na mão, fi. Tentou mandar um ataque lindo no nosso garoto que se esquivou. Nossa, mas já imobilizou, caraca. Eu achei que ele era mais potente. Que isso, Protinha? Imobilizou, mas que posição é essa, rapaz? Tá coçando a menina aí? E ela tá querendo saber quem é ele, como ele sabe sobre a Imperatriz, porém o Prota só avisa que ele vai ter que ver quem tá por trás dessa máscara. Ao tirar, ele se lembra que já viu essa mulher, rapaz. Foi aquela que tá com a bomba de fumaça lá atrás. A embalada a vácuo, porém, tá começando a sentir a cutucada e quer saber, né, até quando ele vai ficar aí segurando ela nessa posição. O Protinha percebe que essa luta aqui tava diferente do que ele imaginava e solta ela pedindo desculpa. Porém, é um trouxa, né, porque assim que ele soltou, ela tentou mandar a voadora giratória. Porém, ela, no final das contas, se ferrou de novo e ficou na posição pior ainda. Enquanto o Protinha tava encoxando a embalada a vácuo, o trouxa do Shao Nan tá ali, né, dominando o garoto. Porém, é tão idiota que conseguiu bater do lado ali, levantar o braço e tomar uma madeirada na cabeça. Nossa, mas o Lin Wei ficou todo acabado, se levantando, falando que vai ter que fugir pra área leste. Na mesma hora que a embalada tá querendo fugir, nosso Protinha não vai deixar isso não. Ela então para e fala que ele tá curioso demais e vai dar uma recompensa por ele ter vencido. Oxi, e ela do nada fala que vai contar uma história. Ela era uma dançarina de espadas que se apresentava à luz da lua. Uma moça de família nobre que queria fugir com o seu amado. Porém, depois da fuga, as coisas não saíram como esperado e outro homem a aguardava. Nisso, pelo visto, o marido foi morto e ela capturada, rapá. O comprador era um forjador sinistro que manteve ela preso pra ser a dançarina da luz da lua. Ela então foi esforçada a se tornar uma espada maligna cheia de ódio e saiu furando geral por aí. Até que um dia, ali em Maoke, apareceu, pisou na espada gigantesca e mandou ela ficar paradinha. Não era mais pra matar ninguém. O Protinha percebeu, né? Então ela era a alma de uma espada. E a embalada diz que sim, ela só tá contando tudo isso porque a Qin parece confiar nele. De repente, ela se gruda no nosso garoto e pergunta se ela pode compartilhar desse corpo da vitalidade. Agora é a hora do nosso menino recuar, fi, que quer saber que negócio é esse. Ela, porém, fala que eles seriam perfeitos pra quebrar uma conexão. O Prota, porém, vai falar que acha que ela não vai aguentar essa conexão, num sentido mais espiritual. Quando, de repente, uns manos samurai aparecem ali. Só que nisso, a embalada entra na frente e fala que essa pessoa não pode morrer ainda. Mesmo assim, o Lin ordena, falando que os dois deveriam morrer então. Nisso, ela então fala que tudo bem e avisa que vai revelar o poder dela. De repente, a espada começa a surgir do meio dos peitos, enquanto o Protinha tá ativando ali o soco de luz perfurante e manda na direção de geral. Porém, fica surpreso. O golpe que normalmente acaba com todo mundo, dessa vez não surgiu efeito algum. E o Lin Wei, acabado, avisa que os Ronins ali estão no mínimo no nível de um mestre. Contratar eles foi extremamente caro, porém agora finalmente o maldito ia morrer. Só que nisso, a espada da embalada vem voando no par na frente dos caras que parecem estar presos ali numa estranha aura. O mano do lado dele fala pra eles atacarem logo, porém ele já tá com a espada na mão. O cara insiste chamando, porém obviamente é cortado. Naquele momento, ela tinha assumido o controle do corpo dele e saiu massacrando geral. Ô louco, a embalada tá ali controlando tudo. Eu achei que ela tava do lado do nosso Prota, mas de repente ela vem pra o atacar. E ele tá em choque, até porque ela acabou de derrotar inúmeros mestres. Nisso, manda uma rajada de soco pra cima do desgraçado possuído. Porém o maldito se protege com a espada, porém o Protinha de um segundo pro outro usa o passo da sombra, surge nas costas, porém mesmo assim o cara se vira a tempo e bate com o cabo da espada no meio da costela do coitado. Mentalmente ela fala pro garoto que ele não tem saída e dá 2 opções. Ou ele ia ajudar ela a se livrar da maldição da Qianing, ou ia ser transformado num cadáver. Ela vem para dar o ataque final, porém o Prota se aproxima e segura no cabo da espada, falando que não escolhe nenhuma dessas. Só que ao entrar em contato com a arma, ele consegue entender o que a espada realmente quer e as emoções dela. Nisso ele puxa da mão do cara, falando que entende que ela só quer ser livre e tomar controle da própria vida. Ele usa o poder ali pra começar a dissipar energia maligna. E o sistema avisa que ele desbloqueou a forma da alma e ganhou uma recompensa. O Protinha então dá-lhe um corte no último que sobrou e nisso cai no chão soltando fumaça. A embalada então surge ao lado dele, falando que sim, ele venceu, porém ele se sente bem. Pra ela tentar modificar uma alma presa em uma espada maligna era muita inocência.
O Prota, porém, se levanta e diz que ele não precisa mudar nada. Ele entendeu tudo quando pegou no espadão. Um louco, porém, do nada, maluco, quer passar a lambida no pescoço do nosso rapaz, falando que agora ele vai implorar pela vida dele. Só que nisso, a Kim Nan surge, falando que viu que ela mudou a aparência, mas sempre soube quem era. Nisso, a embalada fala que ela sabia que ia acabar nas mãos delas de novo. E nisso, a Kim Yang chama por ela e começa a absorver a mulher, rapá. Nosso Protinha vai falar pra ela não fazer isso, porém, de repente, eita, caramba, dispersou tudo. O Prota tá meio confuso, querendo saber que explosão nuclear foi essa. E nisso, a Kim Yang diz que recuperar aquela alma restauraria um pouco da energia vital. Porém, ela não consegue controlar esse poder e por isso se recusa a ser dominada por ele. É por isso que de agora em diante a embalada vácuo tá livre pra viver como quiser. Porém, a Roxinha avisa que não vai agradecer por ser poupada e sim que vai tirar tudo dela. A chefe manda ela tentar fazer o que quiser e nisso a braba se levanta, corre no nosso garoto, agarra e dá-lhe uma mordida. Que isso, fi? A Imperatriz não imaginou que era isso que ela tava querendo tirar dela. E nisso os dois estão se encarando ali. O Protinha foi pego no romance. A embalada fala que agora entendeu o que ela vem sentindo há tanto tempo. E a chefe tá toda corada ali, né? Perguntando do que ela tá falando. Enquanto a vilã avisa que o próximo passo é fazer algo um pouco mais profundo. Porém, nisso a Kim Yang tá com um galinho ali, obrigando ela a se vingar e diz que é bom ela tomar cuidado, senão ela vai ser morta, isso sim. Só que nisso a brabinha diz que tá indo embora. Ela tá ansiosa pra viver como uma humana depois de centenas de anos como uma alma. E pula para onde falando que da próxima vez que eles se encontrarem é eles que vão pedir por perdão. O Protinha tá meio sem entender, né? Mas diz que pelo visto eles não saíram perdendo nessa, talvez? Ele quer saber que negócio é esse aí que ela comentou sobre a sinestesia. Claramente a chefe parece meio assustada. Ih, rapaz, já começou a bater o piripaque do Chaves, ela tá ali toda... Ai, foi só um beijinho, então por que me sinto assim esquisita? Aquela sorrateira, como é que ela teve coragem de roubar esse beijo? Quando de repente o Shao Nan surge ali com... o chefe da família, fi. O mano que foi envenenado e tá precisando de ajuda. O Protinho já no quarto, porém, fala que é um veneno meia boca igual os planos do Lin, não era difícil de tirar não. O tio agradece e fala que se não fosse pelo garoto, a família Lin tava perdida. O Prota vai explicar que é o Lin Wei por trás de tudo isso. E o chefe diz que aquele maldito tá merecendo tudo que acontecer de ruim com ele. Aquela criança era ambiciosa, porém não esperava que ele tentasse o envenenar. Ele achou que dessa vez daria pra o segurar com a ajuda dos Ronins, porém quem ia imaginar que ele comprou até esses caras. A Ning concorda, falando que é uma vergonha usar os guerreiros assim nesses negócios. Realmente ele tinha cruzado a linha. E o Prota já sabe que se esses caras o atacaram ali, eles devem estar infiltrados em outras partes da família e da sociedade. Alguém em uma outra casa agradece ao mestre, diz que é graças à ajuda dele que a família se reergue. Porém é bom ele não os decepcionarem. O mano com um corte na cara diz que ele emprestou os guardas por Lin Wei e tudo vai dar certo, eles não têm que se preocupar. O chefe, porém, diz que tem que dar uma olhada no que tá acontecendo e ativa um pentagrama ali, um sextagrama. De manhã, nosso Protinho e a chefe estão saindo da casa dos Lin. Ele então diz que esse título que ela tem de Imperatriz Cruel não se encaixa muito bem, ela era uma garota muito gentil. E é por isso que ele quer saber, né? Por que no passado, então, ela pegou a alma daquela mulher? Sem contar que ele também viu na memória que ela não usava essa espada maligna. Porque a Maoke conta que seria uma vergonha depender de um artefato como aquele. O Protinha fala que realmente é o que ele esperava da resposta dela. E Nils também comenta que ela tá sempre falando desse tal reino. Então, tudo bem, ele quer agora pessoalmente conhecer esse lugar. Estranhamente, o coração dela acelera ali e ela fica meio sem entender o porquê. Ela tá achando que é aquela mulher lá que afeta os sentimentos dela que tá agindo de alguma forma. E nisso dá tchau para nosso garoto falando que ela tá indo investigar. O Prota tá meio sem entender nada. Enquanto isso, a Ling tá toda acabada num beco. De repente, ela vê ali nosso Protinho e do nada tenta mandar um soco, rapaz. Ele só dá um passo pro lado e ela cai igual idiota. Ele quer saber o que a garota da família Wang tá fazendo ali num acidente como esse. De repente, ela acorda no quarto gritando Ronins. Ela quer saber o que tá fazendo ali porque ela tava até agora sendo perseguida por eles na cidade. O Prota, porém, manda ela parar de inventar desculpa, até porque ela o atacou no meio do nada. Enquanto isso, a coitada mal acordou e tá sendo estourada pela Xiao Tu. Calma aí, minha filha, não precisa agredir até as mulheres assim, não. Rapaz, o impacto foi tanto que dá até um piripaque nas memórias da menina que se lembra de tudo. Ela tava interrogando o Ronin, perguntando sobre as bases e os planos. Quando, de repente, um feitiço de varredura reversa apareceu ali pra extrair informações do cara. Ela tenta ativar a técnica do punho pra quebrar isso, porém o resultado é óbvio. De volta no quarto, ela fala que nisso o Ronin desapareceu e ela tentou seguir. O Prota percebe que a família Wang também tá investigando esses caras, mas por enquanto decide fingir que não sabe de nada. Nessa hora, o Wang aparece, falando que já mandou buscar os manuais que ele pediu. O Protinho fica meio sem graça ver a braba se levantando ali toda suada. E nisso a Xiao Tu já percebe e fala que se ele quiser, ela tem algumas fotos melhores ainda. Ele fica meio confuso, querendo saber que desgraça de oferta é essa. Nisso se vira pro mestre Wang, que diz que ele entrega a Ling, porém não como segunda opção, vai ter que ser a mulher principal dele. Porém o Protinho ignora completamente e fala alguma coisa ali no ouvido do velho, que de repente manda Xiao Tu na hora e preparar um chá. Nisso ele pergunta
pergunta que negócio é esse aí de ter um problema com um punho flamejante. O Prota então, encarando a Ling, fala que ele não sabe exatamente como, porém ele consegue perceber o fluxo de energia. O sistema explica que como ele subiu de rank, a consciência dele também vem aumentando. E ele então conta pra Ling que o ferimento do mestre é causado pela forma que o punho tá criando um dano oculto. O mestre tá surpreso que o garoto realmente descobriu um problema da técnica, mas fala pro nosso rapaz que não tem como eles abandonarem o punho flamejante à base dessa família. Mas sim, ele tá certo, é uma técnica perigosa que eles até evitam passar pra qualquer pessoa. O Prota fala que talvez a Xiao Tu simplesmente nem deveria aprender isso. Porém, o chefe insiste, dizendo que seria covardia e além disso, a própria Xiao Tu não iria concordar. O Prota então fala que talvez a única opção seja melhorar essa habilidade. Ambos parecem assustados e dizem que não é que eles não confiam no garoto, né? Mas tentar evoluir uma técnica lendária como essa não ia ser tão fácil assim. Bem, nessa hora, a Xiao Tu gigantesca, ainda não me acostumei. Toda vez que eu vejo, eu fico, mano, acho que o artista empolgou, né? Chega ali, carregando um chazinho com uma cara de curiosa. O mestre então diz que vai mostrar algo pro Lu Wei e pergunta se ele realmente vai conseguir ajudar. Nisso, uma pedra vermelha gigante aparece e ele pergunta o que é isso. O mestre explica que é a pedra da provação marcial que, em teoria, sente o potencial do artista. Basicamente, só quem ultrapassa uma certa quantidade de poder pode aprender o punho flamejante. Quando o mestre toca, eles dois vão parar num lugar azul ali. E o velhão explica que esse é o mar espiritual dele, que é vasto como o oceano. A Ling também toca e nisso dá pra ver que a onda dela se estende por mais de 1000 milhas. Quando a Xiao Tu coloca, dizem eles que o talento dela se expande ainda mais do que a Ling. Ela então fala pro nosso garoto tentar. Porém, quando ele toca, nada parecia estar acontecendo. Até que de repente, ao olhar pra cima, eles pareciam estar numa espécie de galáxia. O velho sabe que esse daí é o tal oceano estelar. Até a Xiao Tu tá assustada, querendo saber que isso não faz sentido, não pode ser chamado de oceano se tá nos céus. Na hora ela percebe que a diferença entre eles já é gigantesca. E que isso, minha filha? Dá uma esmagada ali na Ling, falando que isso não faz sentido algum. O Prota, por ter chocado os três, ganha até um prêmio ali, já se senta. Enquanto nisso, o velhinho vem trazendo a técnica do punho flamejante, falando que agora aceita a ajuda dele. Porém, essa era uma técnica essencial da família e ela não poderia ser vazada pra ninguém. O Prota dá uma lida e diz que tudo bem, rapaz, até parece que ele vai passar pra alguém. Nisso já fecha o livro e diz que pronto, ele já entendeu a técnica e já consegue ver melhorias. Ele ativa o punho flamejante, mostrando que realmente era uma técnica focada em despertar toda a energia vital. O problema é que tem um lance aí de causar uns danos no meridiano quando ela é conjurada. E o velho conta que não só isso, praticar o punho flamejante também estava afetando a mente dele. Mesmo quando ele não queria usar o ataque, tinha uma espécie de voz o obrigando a fazer isso. As meninas estão achando que o velhinho tá ficando sério. Porém nisso, o Prota já fala pra eles olharem. O segredo era liberar a energia negativa na outra mão. Enquanto em uma mão ele tá com um soco flamejante, na outra a tal energia reversa tá saindo pra fora. A Xiao Tu tá achando que a técnica mudou demais, enquanto o velho diz que entendeu, porém masterizar o controle de duas energias assim seria muito difícil. Porém, ele vê que a Xiao Tu já tava basicamente conseguindo. E ela já elogia nosso garoto falando que realmente tava sentindo a técnica muito mais poderosa. Nessa hora, a Ling, porém, tá perguntando pro velho o que ele acha que esse pessoal que tá se infiltrando na cidade tá procurando. Ele diz que provavelmente o que tá acontecendo lá no lago Lingxiu tá atraindo muita atenção. Porém, ele tá velho demais e não tem tempo pra se preocupar com essas coisas. A Ling manda o velho parar de fingir, ela sabe que ele vai fazer alguma coisa. E ele diz que não tem como esconder nada assim, ele vai ter que resolver. Antes de ver essa técnica do Lu Wei, ele tinha desistido, mas agora que dá pra ele voltar a praticar o punho flamejante, ele vai ter que voltar a agir. Enquanto isso, no pico da Esmeralda, o Protinha tá jogando os negócios ali nas árvores. O tal do orvalho milenar que acelerava o crescimento das plantas. Ultimamente, por causa que a percepção vem aumentando, ele consegue notar o que acontece por volta sem nem mesmo tá olhando. Ele decide deitar ali pra sentir a energia, porém de repente se levanta assustado. Parecia estar com a sensação de que tinha alguém aí se banhando no lago. Pelo som do balançar de joias, tinha que ser uma garota. O danado diz que é muito perigoso deixar uma garota sozinha na floresta. Ele vai ter que ir lá dar uma olhadinha. Quando ele chega, tem uma mina ali correndo de barbatana na água, fi. Ele vai se aproximar achando que ela tá se afogando, porém se a sereia se afogar, ferrou, fi. Aí o mundo acabou. Lá vai o danado. Ele se joga pra salvar, porém olha o sorrisinho da safada. Ela então fala que ele não devia ter pulado ali. E o Protian tá querendo saber cadê a mão da menina. Nossa, a menina é meio cobra, filho. Não tem braço nem perna só, mas o que? As bolas circulares no meio do tronco não faltam, né? E ela diz que vai ser gentil, vai matar ele antes de o comer. O Protian tá confuso, filho, percebendo que ele veio aqui pra salvar na bondade, porém ela tá o traindo. Enquanto a garota fala que se ele caísse nas mãos de uma outra, teria sofrido muito mais. Ela tá ali esmagando, falando que, nossa, como ele é resistente, porém ela gosta assim, com bastante vigor. Se aproxima, manda ele parar de resistir tanto assim.
O Prota, pra se libertar, ativa o punho flamejante e queima o rabo da safada. Com o rabo quente, ela se joga na água, querendo saber o que esse desgraçado fez. Enquanto ele diz que tem mais por vir. Porém, de repente, ela aparece assustada e nas costas do Prota tá surgindo um puta dragão gigantesco. A mina cobra vai fugir, porém o dragãozão rasga lá no meio. Caraca, desperdiçando todo o design da garota. De repente, o bicho surge nas costas do Prota e o encara. O Prota tá ali assustado com o poder que o monstro tá emanando. Quando a Kyanyang agarra o braço dele e diz pra ambos fugirem. Pelo visto, já estamos lá na floresta de novo e ela tá toda molhada. Falando pro nosso garoto que eles deram sorte que aquele monstro não vai querer vir na floresta. Ela quer secar com os esporas dela, mas não tá mais funcionando. Nisso ela explica que estava tentando cultivar as ervas, porém as bestas demoníacas destruiu tudo. O Protinha fica na raiva, falando que aquela desgraça era tudo dele. A cena então muda pra Ziyan, que tá se despedindo dos fãs com um sorriso. Essa daí era a arma demoníaca? Eu acho que é, né? A menina do nada decidiu virar uma streamer. Ela dá tchau pros fãs, dizendo que vê eles outro dia, enquanto a Imperatriz tá ali querendo saber o que ela entende do monstro do Lago Etéreo. A danada se senta ali toda torta, falando que disse que ela ia implorar da próxima vez e agora já tá ela ali pedindo por ajuda. Nisso, a Kyanyang diz que tudo bem, então ela vai só absorver a alma dela de novo e procurar por outra pessoa. Na hora, a Ziyan propõe uma troca de informação e diz que o demônio lá tá ferido e tá se recuperando. O Prota, porém, fala que aquela criatura é extremamente poderosa. Era difícil aquilo conseguir coexistir com humanos. O que ele não entende é como a Imperatriz sabia que a Ziyan ia ter essas informações. Ela então conta que um pouco antes dela vir parar nesse mundo, ela já tinha perdido contato com a arma. O Yoe então entende, né, que a arma, a Ziyan, já tinha chegado no mundo antes da Imperatriz. E ela elogia nosso garoto, falando que sim, ela tá vivendo ali há mais de um ano. Provavelmente, no momento em que ela saiu de perto da Kyanyang, o fluxo de tempo pra ela chegar até esse lugar foi diferente. O Prota agora entendeu, né? Como essa menina aqui deixou de ser uma arma ontem já tava vivendo de streamer. Tinha que estar adaptada nesse mundo mesmo. E ela diz que ela sempre foi uma artista naquele mundo marcial e agora é uma artista de lives. O Prota então pede por ajuda, falando que se eles vão lidar com aquele monstro, ela seria perfeita. A braba se gruda e diz que pelo visto ele já tá apaixonado pela sensação de poder usar ela. Rapaz, porém, tá esmagando coitada, falando que se ele quiser uma ajuda, vai ter que pagar com outro preço. E não é o que vocês estão pensando. Ela quer que ele vá num jantar aí pra conhecer um fã dela que é o que mais doa. Isso porque acho que ela não quer mostrar que tem poder, né? E assustar os fãs que pagam dinheiro. Ele imagina que é só um tiozão tarado e diz que tudo bem. Pode ser quem for, ele vai ensinar uma lição pra esse cara. De repente, uma menina de cabelo branco chega chamando pela Ziyan, toda apaixonada e se joga pra cima dela. As duas caem no sofá e a nova fala que a Ziyan tá com as pernas muito cansadas. Ela vai ter que fazer um carinho nos meridianos. A coitada tá assustada até que um travesseiro bate na cabeça da amiga. Nisso a Ziyan fala que pediu ajuda, mas não era pra resolver os problemas assim. O Protinho só diz pra deixar essa menina descansando um pouco. E caraca, filho, desmaiou ela com uma travesseirada? Aí usou o poder do que mesmo? A esquisita tá com aquela tatuagenzinha de cobra nas costas e o Protinho tá ali observando atentamente por trás. Nessa hora, Ziyan fala que já viu essa outra marca no passado. Ela perguntou pra essa garota, porém ela só respondeu que não era nada demais. E nisso pede a Ziyan em casamento e diz que vai entregar o dojo pra ela. Caraca, eu achei que era um tiozão dando em cima da mulher, mas é outra mulher. Ou não, né? Será que é o famoso bait? Vixe, aí não é possível. Nessa hora o Protinha começa a entender. A Ziyan o trouxe ali, na verdade, pra ajudar essa menina e não pra ajudar ela. Porém, a Ziyan fala que cuidar dos fãs dela é a coisa mais importante, é por isso que ela tá precisando de ajuda. Encara na trouxa desmaiada, ele diz que tudo bem. Ele também precisa descobrir sobre essa marca, até porque parece ter alguma relação com o demônio do lago. Isso eles estão comentando, né? Cadê a Kyanyang que não tá ali? A braba tá ali numa outra sala experimentando as roupas de streamer. Falando que ela chegou há só um ano, mas os resultados no corpo dela já são impressionantes. É a roupa mais comportada que eu já vi nessa série. O Protinha tá ali, né? Coradinho, pra ele não tem tempo ruim. Nisso, a menina que toma uma travesseirada acorda meio confusa, querendo saber onde tá. E a Ziyan só diz que ela desmaiou nos braços de tanta felicidade. Ela, porém, não entende porque tá com dor nas costas. A amiga, então, oferece uma massagem. Essas meninas tá trocando massagem. Esse negócio aqui tá meio peculiar também. De repente, porém, a Dora se levanta, falando que a formação tava reagindo. Ela, então, diz que tem que sair dali e, na mesma hora, já tá lá no tal do Lago Etéreo. Ela se apresenta como Anshin e pede desculpas pelo que havia armado ali. Já de volta na floresta, a Kyanyang mudou de roupa de novo, falando que essa daqui é melhor pra lutar. E a Kyanyang tá perguntando se essa pessoa que a Anshin serve é realmente o mesmo dragão do lado. A Ziyan confirma e de repente as águas começam a se mexer. O lago parece ficar quase vazio e em meio ao fundo de tudo, a sombra do dragão aparece. O monstro fala que ela que carrega a marca do dragão é centenas de vezes mais forte que os mortais. Ela então explica que o mestre dela morreu, mas tinha um acordo com o dragão.
e mostra uma tal de pílula celestial e avisa que tá ali pra cumprir a promessa do mestre. O dragão diz estar surpreso que ela realmente encontrou essa fruta e manda um ataque na direção dela. A Xian se joga pra trás enquanto o bicho captura o item, avisando que vai poupar a menina, porém vai levar a fruta. A mina fica com raiva, falando que ele não pode voltar atrás da palavra sim. Porém o dragão avisa que o acordo dele era com o mestre, então isso só poderia ser dado a ele. O bicho então manda uns ataques d'água, porém ela saca as pílulas, faz uma barreira, se defende, mas já tá toda acabada. Enquanto o monstro responde que a traição é um caminho sem volta e tudo que ela viveu até agora foi uma mentira. Nisso vai dar um mordidão nas bolas, enquanto a Xian percebe que realmente o mestre, assim como ela, haviam sido enganados. O dragão se vira então e avisa que agora que o item foi consumido, ele finalmente vai conseguir o like nesse vídeo, molecada! Acabamos nossa nova parte da obrinha da chefona. Essa daqui eu trouxe há muito tempo, hein? Nossa, essa aqui foi um tempo atrás mesmo. Como sempre, né, eu dou uma olhada nas obras que foi bem e nas que eu posso trazer, né? Porque ultimamente aí os copyrights, você está ligado que o negócio tá maluco. E aí eu vou caçando as que foi bem e dá pra trazer e trago, né? Ultimamente eu tô caçando mais das antigas, vocês estão percebendo, né? Então, se você não quer perder as novidades do passado que estão pra vir, você ativa ele, o celular. Dali! Fui!